As minhas crónicas, o que valem muito mais para mim é pela qualidade do que tu escreves do que propriamente pela qualidade do que tu estás a transmitir. Como bom individualista, eu acho que na tua expressão social não tenho nada contra as pessoas serem narcisistas. Eu gosto muito das pessoas singulares. Eu não tenho, a maior parte das vezes, nada de especial para estar a dizer ao mundo. Aquilo que te sustenta como cronista é a qualidade da tua escrita. Porque é isso que faz com que tu nunca deixas de um certo nível. É uma geração em que todos nós éramos bebés no 25 de Abril. Eu tinha 7 meses quando saiu o 25 de Abril. E, portanto, nenhum de nós tem nas costas o peso do Estado Novo. Nem nenhum de nós tem qualquer espécie de saudosismo pelo Estado Novo, nem qualquer espécie de saudosismo salazarista. Isso é uma coisa, seja a mim ou aos outros dois Pedros. Toda a gente certamente tem uma grande aversão a qualquer coisa que seja o espírito beato e salazarista. E ao mesmo tempo essa direita também é uma direita liberal nos costumes. Embora isso hoje em dia já pareça menos, já estás a abanar a mão. Não precisas de abanar a mão, seria uma discussão interessante para ter. Há muita gente, meus amigos da direita, que têm uma mania que eu considero absolutamente irritante de querer encostar António Costa a José Sócrates. Como se no fundo fosse a mesma coisa. Eu sou completamente contra essa atitude. Aliás, eu sou, digamos assim, um opositor político de António Costa, mas eu gosto de António Costa. Cada pessoa tem que ter consciência daquilo que sabe fazer bem. Os meus textos não são especialmente analíticos. É isso que faz um bocadinho a minha singularidade. É teres um discurso moralista, que é uma coisa que irrita a imensa gente, mas é uma coisa na qual eu acredito genuinamente. Tu acho que me chamaste de idiota, uma coisa assim, e eu também. E isso não é nada que me chateie. Não, até porque eu próprio, com frequência, me acho idiota. Não é nada que me chateie e, portanto, eu sou muito a favor de que as pessoas falem até com algum músculo no espaço público. Da mesma maneira que eu achei que não havia grande razão para ele me convidar, depois de ser convidado, eu também não via grandes razões para não aceitar. Porquê é que o havia de não aceitar? Há uma coisa sim, podes dizer que isto te afeta e começas a vigiar os adjetivos quando escreves sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele te convidou. O Marcos Mendes também ascendeu onde ascendeu por mérito próprio. Agora, eu às vezes o que eu tenho pena é... Acho que isto é mau, porque nós temos as televisões cheias de políticos, mas tenho a sensação que também não temos jornalistas capazes de fazer aquilo tão bem. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Quando anunciei o convidado desta semana, várias pessoas reagiram com espanto. Não por ter convidado alguém de direita. Por este podcast já passaram muitas figuras que estão muito distantes do meu pensamento político. Mas porque já tive algumas trocas de mimos com o meu convidado de hoje e sou nome frequente em crónicas suas, raramente por boas razões. O convite que fiz não tem como função mostrar que não somos dados a ressentimentos, apesar disso ser verdade e até não nos ficar mal. Nem sequer para voltar a mostrar que a divergência política, mesmo quando se torna azeda, não impede o diálogo. Muito menos serve para um tira-teimas. Não o faria num espaço onde sou anfitrião e prometo a quem me ouve que isto é um debate onde eu perco sempre. Neste podcast sou um agente provocador que espicaça aos entrevistados. Não sou um para quem ganhar o argumento final. Quem veio à espera de sangue não vai ter essa alegria. Convidei João Miguel Tavares porque quer falar do crescente espaço que a opinião tem nos mídia e como influencia a construção de hegemonias políticas, de tal forma que políticos que se mantêm no ativo o procuram como lugar de notoriedade para outros voos.
Alguns até chegam a presidentes. E para ter esta conversa, queria um comentador e colunista com grande destaque que, fazendo o que eu faço, não fosse em mais nada semelhante a mim. Não para discutirmos o conteúdo do que fazemos, mas para falarmos do propósito e das consequências do que fazemos. Conheci João Miguel Tavares há 16 anos, neste mesmíssimo palco do São Luís. Participávamos num evento mensal organizado pelo Nuno Artur Silva, o É Cultura Estúpido. A Anabela Mota Ribeiro fazia entrevistas, eu debatia política com João Pereira Coutinho primeiro e com Pedro Lomba depois. Ainda longe da fama, Ricardo Araújo Pereira fazia stand-up, assim como o Luís Filipe Borges. O Nuno Costa Santos, José Mário Silva, o Pedro Mexia, o João Miguel Tavares e outros faziam crítica de livros, música, cinema e banda desenhada. Apesar de nem todos estarmos em blogs, na realidade o João era o único que não tinha um, fazíamos parte de uma geração que chegou ao espaço público através dos blogs. Uma geração que iria impor-se por fora dos habituais crivos dos mídia, geracionalmente bloqueados. Hoje somos nós os instalados que outros se encarregarão de derrubar. Reencontro-me com o João para falar de que papel têm os que no início deste século mostraram que havia direita, que havia esquerda e, acima de tudo, que havia uma nova geração que sabia escrever fora da divisão que se desenhou no PREC. Anos depois, as trincheiras parecem, no entanto, mais fundas. O debate político faz-se quase sempre em prós e contras. E a pergunta é se não fazemos parte de um espetáculo que faz mal a uma democracia frágil. Hoje, eu e o João não estaremos em confronto. Isto será mesmo uma conversa. Muito obrigado, João, por teres aceitado este convite que te fiz. E a primeira pergunta que tenho para fazer é se, no início do século, em 2003, 2004, por aquela altura, a seguir ao 11 de setembro, por essa altura, houve uma verdadeira mudança na natureza da opinião publicada ou foi só uma mudança geracional? Tinha que pensar um pouco sobre isso. Houve certamente uma mudança geracional que penso que é capaz de ter correspondido a alguma coisa de mais. Eu escrevi um tempo, eu comecei a escrever para aí em 2002, foi pouco depois do 11 de setembro. E isso é comum a mim, o Pedro Mexia também já disse isso várias vezes, eu acho que o Pedro Lomba também poderia concordar. O João Pereira Coutinho já vinha do Independente, ele começou a escrever muito cedo, mas para a minha geração o 11 de setembro foi absolutamente marcante e para as pessoas, umas que começaram a escrever nos blogs, no meu caso, e depois acabei por ter, por causa dos blogs, acabei por ter a oportunidade também para escrever no DN, numa coluna chamada Geração de 70, que era partilhada por mim, pelo Pedro Mexia e pelo Pedro Lomba. O 11 de setembro foi essencial. Eu, aliás, escrevi um dos meus primeiros textos, chamava-se O Segundo Parágrafo, e foi um argumento recorrente usado pela direita nessa altura, que era, nós não suportávamos o segundo parágrafo, que era, no primeiro parágrafo toda a gente lamentava aquilo que tinha acontecido, e depois no segundo parágrafo vinha o famoso mas, não é? Aquela adversativa que também já dei muita conversa. Já deu. Mas, é uma das minhas palavras preferidas, o mas. E naquele caso era um mas, que é claro que isto foi lamentável, não podia ter acontecido, mas os Estados Unidos puseram-se a jeito. Pronto, e os Estados Unidos puseram-se a jeito fez com que existisse uma geração que, de certa forma, decidiu a partir daí envolver-se quase numa espécie de combate político, no sentido que encarávamos aquele mas como inaceitável, digamos assim, naquela altura, enquanto uma geração política, uma espécie de ataque àquilo que eram os nossos valores. Uma geração política mais à direita, porque a verdade é que o que houve, aliás, estive envolvido em blogs de esquerda, aliás, desde o início e com bastante visibilidade, mas o que se multiplicou muito foram blogs de direita, não? Exatamente, sim. Essa politização foi uma politização à direita de pessoas que naquela altura já tínhamos. Porque a esquerda já estava politizada. A esquerda já estava politizada, sim, mas eu acho que a esquerda estava de facto politizada. Havia até PSRs e tudo isso, onde já exigia uma... E tu isso certamente falarás melhor do que eu, onde já existia muita coisa a fervilhar. Aliás, o Barnabé surge como reação, mas como reação quase porque de repente a esquerda olhou à volta e percebeu... Com a coluna infame, sobretudo a coluna infame na altura que teve um grande impacto. Quer dizer, o João Pereira Coutinho já vinha atrás, como eu acabei de dizer, mas o Pedro Lomba e o Pedro Mexia não. Quer dizer, imagino que o Pedro Mexia sempre foi do CDS. E isso mudou a natureza da opinião publicada na altura? Eu acho que mudou a natureza da opinião publicada. Para os jornais, não é?
Essas pessoas migraram para os jornais. Eu já lá estava, porque era já jornalista estava, do DN. Eu entrei para a Opinião, basicamente um bocado por acaso, porque estava o Pedro Mexia e o Pedro Lombas, eu para Coutinho estava no outro jornal, eles queriam 3 pessoas e, portanto, eu era uma espécie de suplente que entrei ali, já que estava no DN, perguntaram-me, então não queres escrever? Eu disse, sim, porque não? E a partir daí continuei até aos dias de hoje. Mas o que acontece é que essa geração, de facto, é a primeira geração, é uma geração em que todos nós éramos bebés no 25 de Abril, eu tinha 7 meses quando saiu o 25 de Abril, e, portanto, nenhum de nós tem nas costas o peso do Estado Novo. Nenhum de nós tem qualquer espécie de saudosismo pelo Estado Novo, nem qualquer espécie de saudosismo salazarista. Isso é uma coisa, seja a mim ou aos outros 2 Pedros, toda a gente certamente tem uma grande aversão a qualquer coisa que seja o espírito beato e salazarista. E ao mesmo tempo essa direita também é uma direita liberal nos costumes. Embora isso hoje em dia já pareça menos, já estás a abanar a mão. Não precisas de abanar a mão, seria uma discussão interessante para ter. Esta direita era uma direita liberal nos costumes, a maior parte dela, evidentemente há sempre exceções. Eu, por exemplo... Eu vou dizer-te uma coisa, eu só estou a abanar a mão por uma razão. Acho que há uma característica dessa direita, que não é só em Portugal, que é muito reativa. Sobretudo em Portugal, em que a esquerda teve um grande domínio intelectual. E sendo muito reativa, não conseguiu ficar liberal nos costumes por muito tempo, por reação à esquerda. Não concordo com isso. Eu estou a pensar nos comunistas, não estou a pensar na política, nem nos partidos, estou a pensar nos comunistas. É assim, no meu caso, eu também, é difícil estar a extrapolar, por outras razões que se calhar falaremos mais adiante, eu não me sinto propriamente integrado dentro de um espírito, sou demasiado Lone Ranger e demasiado, acho eu, solitário para isso, mas de um modo geral... Por exemplo, quando foi a questão... O aborto é um caso diferente, mas quando é a questão, por exemplo, dos homossexuais e dos direitos dos homossexuais, do casamento dos homossexuais... Eu estou a pensar mais no essas pessoas estiveram quase todas a favor Isso é verdade, eu estou a pensar do casamento. Em relação aos movimentos feministas, por exemplo, estou a falar em relação... Isso é mais agora, não é? Mas isso agora, sim. Mas isso tem a ver com a questão das políticas de identidade, que, no meu ver, já é um passo longe demais. Ou seja, as políticas de identidade são prejudiciais em muitos aspectos, sobretudo por causa das questões da liberdade de expressão. Sem termos de discutir o conteúdo, a verdade é que o nosso liberalismo é sempre relativo ao debate do momento, nunca é... Ou seja, o liberalismo dos costumes não é... Mas isso assim, depende do lugar, do momento histórico em que estás. Não? Mas isso só se der jeito para nos estar sempre a empurrar para a direita. Eu considero... não quero empurrar ninguém. Não, mas eu considero que estou num sítio onde sempre estive, não é? Sim, acredito. E muitas vezes as críticas que eu faço, exatamente, por exemplo, a questão dos homossexuais é muito recorrente, muitas vezes as críticas que eu faço é ter-se deixado de lutar por aquilo que me parecia ser o fundamental, não é? Deixa-me voltar um bocadinho Para-se lutar por outras coisas, para mim são acessórias. Sim. Deixa-me voltar um bocadinho à forma como a opinião hoje se faz. Os blogs tiveram coisas extraordinárias, eu no meu caso sou-lhes bastante grato, no sentido em que não foi só, porque eu até já estava já tinha estado nos jornais, já estava, a questão não é essa, é que entrei de uma forma diferente, e faz toda a diferença ter entrado depois de dar provas fora, certo, do que ter, sobretudo na minha área política, para onde certo. Eu fui escrever, ou seja, sendo uma pessoa da esquerda bastante clara, e ter ido para um jornal que é um jornal, para dizer o mínimo, do centrão, do regime. Certo. Não, mas essa ascensão é muito importante, porque foi uma ascensão verdadeiramente meritocrática, curiosamente, que não é uma coisa muito habitual em Portugal. É porque os blogs abriram um espaço que não existia, as pessoas foram ler... Provaram coisas que as pessoas não sabiam, que havia, por exemplo, um conjunto de jovens que sabia escrever bem, ao contrário do que estava instalada da ideia. É por acaso uma opinião... E a ascensão de muita dessa gente, seja a tua, à esquerda, como muita gente, o Rui Tavares, não é? Não existiam à direita, o Raposo, o próprio Pedro Lomba, eram pessoas que ascenderam pelo mérito próprio da qualidade da sua escrita e das suas ideias via blog. Não é o meu caso. Uma das coisas que tu vias é que é de facto impressionante. Havia uma geração no princípio deste século que era praticamente a mesma do PREC.
Certo. Do ponto de vista da opinião. Não era uma geração que eram jovens no pré, não, que escrevia nos jornais desde o princípio dos anos 80. E que o António Barreto, o Pacheco Pereira, o Vasco Polido Valente eram uma geração já, aliás, bastante envelhecida. Mas a minha pergunta, os blogs tiveram coisas extraordinárias e agora, uma delas é a clareza do debate ideológico, que era pouco claro até desde o 25 de novembro não tinha voltado, ou desde o final dos anos 70 não tinha voltado a ser um debate claro. Mas não achas que ficou um tique, que foi o falar dentro da bolha? Ou seja, há uma coisa que ficou, que também é muito típico da lógica da rede, da internet, que é os colunistas a falarem uns com os outros. E tu continuas a usar muito isso, que é entrares em polémica com outros colunistas. Isso não é uma coisa, agora está na moda dizer, endogâmica, ou seja, endogâmica só neste sentido. De repente ficamos todos fechados dentro da bolha a falar das coisas uns dos outros. Eu acho que estamos fechados dentro da bolha, mas acho que nunca houve gente fora da bolha. Acho que sempre existiu uma bolha, historicamente, não é? E é evidente que a prova que estamos numa bolha, sei lá, o Rui Tavares é uma pessoa extremamente popular e conhecida no nosso meio, mas depois o LIVRE teve a votação que teve e, portanto, não há de facto uma grande capacidade. Porque a diferença é fazer televisão, não é? Não tenho dúvidas disso. Eu não sei, tínhamos que nos sentar aqui e lembrar-nos se houve alguém que tivesse feito televisão fora dos partidos que tenha conseguido de repente transformar-se em alguma coisa de relevante. Tu não encontras muito isso. Podes falar agora no André do Chega, que ainda está muito longe de provar o que é que seja. O que aconteceu, sim, quando olhas historicamente para os principais partidos... Marinho Pinto, por exemplo. Foi nos programas da manhã. Sim, talvez. Mas nós prestamos pouca atenção aos programas da manhã. Não, tens razão, mas aí estamos a falar de alguém que foi um epifenómeno, não é? Quer dizer, ok, fez-se eleger, claro, mas eu também admito que o Rui Tavares um dia com sorte se consiga fazer eleger. Aliás, acho que merece fazer-se eleger, diga-se de passagem. É uma pessoa por quem eu tenho grande consideração e acho que fazia falta à política portuguesa. Mas são epifenómenos, nunca ninguém até hoje se conseguiu transformar numa grande coisa. A televisão serviu sobretudo de rampa de lançamento, mas para as personagens dentro dos próprios partidos. Isso sim, não é? E de facto, quando vamos ver historicamente os primeiros ministros dos últimos anos, tirando Pedro Passos Coelho, eu acho que todos eles tiveram o seu tirocínio televisivo, não é? O António Costa, o Sócrates, o próprio Pedro Santana Lopes tinham uma grande presença televisiva antes de ascenderem a primeiros ministros, e há outros casos bizarros, por exemplo, a própria presença do Fernando Medina, não é? E isso é essencial. Se fora disso formos capazes de criar ou não grandes figuras, tenho mais dúvidas disso. Quanto à bolha, nós sempre fomos poucos a falar para poucos, não... porque as pessoas que estão verdadeiramente interessadas pelo debate político em Portugal também não são assim tantas. A questão, por exemplo, quando tu falavas porque é que eu falo de colunistas e escrevo, tu escreveste uma coisa com a qual não concordo e meto o teu nome no título, isso podes dizer que tem um lado de gosto pela provocação. Já lá vou. Mas nem é tanto isso. É porque eu acho que é mesmo... Há um lado que às vezes é um bocado cagão de tu achares que só estás a falar para ti. Há muita gente que acha, eu nem me digno responder a esta pessoa. Eu nem me digno. Aliás, há muita gente, às vezes, quando eu escrevo coisas e tal, vai para às vezes coisas no Facebook, alguém diz, esta pessoa citou o meu nome, mas eu nem me digno responder-lhe. Quem é ele? Eu não me vou rebaixar para falar com ele. E depois lá vem a história do porco e do porco na lama e que o porco gosta e não sei o quê. Aquelas coisas que entram em loop e que são infinitamente mas a história do porco faz sentido. Não é porque tu não te dignas. Há pessoas com quem tu sabes que se fizeres um debate... todos os debates têm regras, não é? Têm regras, todos os debates são como os jogos, não é? Tu tens regras. E tu não jogas com toda a gente e não é porque não achas que aquele não está na tua divisão. Podes não jogar com quem achas que não cumpre as regras mínimas para tu fazeres um debate com o risco de ou perdes ou tens que seguir. Eu acho que há gente que não cumpre um mínimo dos mínimos de honestidade intelectual. Agora o André Ventura desafiou-me para um debate. Eu não vou, obviamente, debater com o André Ventura e não é porque não acho... Não é por qualquer tipo, pelo menos de altivez política ou seja o que for, é que eu sei que para debater com ele tinha que debater nos termos em que ele debate, porque não é possível... Mas isso eu compreendo, até porque
o André Ventura... Dei este exemplo, porque o do porco... O problema do André Ventura é que ele tem uma postura completamente teatral, não é? Quer dizer, é bom para ele. Assim, eu acho que o André Ventura não acredita em 80% daquilo que ele diz. Arrisco-me a dizer 100% mesmo. Talvez 100%, Pode coincidir. mas não acredita. É uma pura estratégia e, portanto, eu consigo perceber que não se discute com o André Ventura no sentido em que eu, por exemplo, não me apetece estar ao lado de uma pessoa que eu sei que vai estar a fazer um teatro durante uma hora. Sim, eu gosto de discutir com as convicções. Eu discutei. Mas isso eu concordo contigo. Eu entrevistei o Jaime Nogueira Pinto, que não está menos distante de mim. Certo, mas acredita no que diz. O Jaime Nogueira Pinto acredita no que está a dizer. Certo. Portanto, bom, há limites que tu terias. Tu não irias discutir com o Mário Machado, porque esse também acredita no que está a dizer, mas aquilo que ele já acredita já está no nível de energúmeno. Claro. Isso eu consigo perceber. Tenho que discutir, claro. coisas que não mas eu estou a te dar exemplos de coisas que se passaram comigo. Sim. E eu, apesar de tudo, acho que ainda gostava de não estar no nível de energúmeno nem da desonestidade intelectual. Ou seja, há pessoas que dizem eu não discuto com aquela pessoa por causa disto, por causa daquilo e por causa do outro. Portanto, é contra isso que eu me... Deixa-me só falar ainda de um efeito que eu talvez venha dos blogs, talvez venha das redes sociais de hoje, que é a cultura de trincheira. E eu não estou ainda a falar, já lá vamos, mas não estou a falar ainda da cultura de trincheira ideológica. Já lá vou. Mas da estigmatização moral. Que é a ideia, e isto tanto pode ser aplicado ao discurso da esquerda, da direita em relação à esquerda. Eu acho que momentaneamente tem acontecido mais à direita do que à esquerda ter este discurso, por causa do fenómeno do José Sócrates, que deu lenha para este tipo de discurso, mas já vi à direita, à esquerda, há muita gente à esquerda que acredita que as pessoas de direita em geral são de direita porque estão a trabalhar para o capitalista, ou querem subir na empresa, ou seja o que for. E esta estigmatização moral tem crescido. Ou seja, a ideia de que é um espaço político, por exemplo, que a corrupção ou o nepotismo, temos ouvido isso recentemente, é marca de um espaço político específico. Se tu não achas que isto é uma visão manicaísta que resulta também de uma cultura que nasceu no início deste século, depois do 11 de setembro, que é a fronteira não é apenas das convicções políticas e ideológicas, ela é moral, ela é ética, ela é na realidade total. Um bocadinho como os comunistas acreditavam. Se a tua pergunta é se não pode haver uma espécie de demarcação moral entre a direita e a esquerda, eu não posso estar mais de acordo contigo. É evidente que essa demarcação moral não existe. Existem pulhas à direita como existem pulhas à esquerda, existem corruptos à direita como existem corruptos à esquerda. Sem entrarmos muito no pormenor, porque eu não queria mesmo estar a discutir aqui os conteúdos. O pormenor é importante de qualquer forma, não é? Não há aqui... Não, aqui esta história não é só do Sócrates. É o Sócrates, sim. E esta história das famílias, que não tem nada a ver com o Sócrates, em que surge, independentemente agora do haver muitos... Não surge só um discurso, este governo tem muitas famílias. Ok, isso é outra coisa. Vamos dizer, isto é típico dos socialistas. O nepotismo é uma característica dos socialistas. O que leva, por exemplo, quando se vai trazer o Cavaco, não é só para dizer houve pior, é para dizer isso não é verdade, não é uma cultura típica de um grupo específico. E eu acho que isso cada vez mais ganha espaço. Este nepotismo de que nós estamos a falar aqui especificamente no caso do governo socialista de António Costa, acho que tem características que têm mais diretamente a ver com o PS. Isso não quer dizer que não tenha existido, mas espera. O que é que difere da Mas quando eu digo isto não tem nada a ver, nós temos de ter cuidado com as palavras, porque isto não tem nada a ver com corrupção. Okay? Eu sei que não. Aliás, uma das coisas, quando tu queres distinçar, por exemplo, as pessoas à direita, há muita gente, meus amigos da direita, que têm uma mania que eu considero absolutamente irritante de querer encostar António Costa a José Sócrates. Como se no fundo fosse a mesma coisa. Eu sou completamente contra essa atitude.
Não há nada no percurso de António Costa que nos possa levar a isso. Evidentemente, se me perguntam, e António Costa sabia no fundo e tal, e desconfiava que... Eu acho que sim, que sabia e desconfiava. Mas isso são coisas que eu acho que são normais dentro daquilo que é a cultura... É pesado. Desconfiar, sim, mas também depois poderíamos estar aqui a discutir o que era este desconfiar. Uma coisa é desconfiar que tu, de facto, tinhas uma facilidade e tinhas ali uns dinheiros esquisitos. Outra coisa desconfiava que não seria um tipo muito sério. Sim, que não seria um tipo muito sério, exatamente. Não estou a dizer que seria a dimensão, acho que esta dimensão que se está a acontecer, que se for verdadeira, acho que ninguém sabia. Okay? Ninguém sabia. Mesmo as pessoas que dormiam com ele, não sabiam, de facto. Não sabiam. Isso tem a ver com as características específicas do Sócrates. E, portanto, eu recuso completamente qualquer espécie de equiparação. Aliás, eu sou, digamos assim, um opositor político de António Costa, mas eu gosto de António Costa, genuinamente gosto de António Costa. Aliás, foi muito caricaturado quando eu agarrei nas crianças, depois daquela coisa, e os fui levar ao Palácio de São Bento, eu fui levar as crianças aos Palácios de São Bento, porque, em primeiro lugar, eu gosto de António Costa. Gosto da postura dele, acho que é um político muito hábil. A habilidade, muitas vezes, é entendida de uma forma como se fosse negativa. Acho que em política, ser hábil acho que um político não é hábil, é um mau político. Exato, é uma grande qualidade, e acho que ele tem mesmo muitas qualidades, e depois outras que não tem, certamente, das quais eu me oponho. Mas isso não se pode confundir uma coisa com outra. Portanto, quando eu falo desta questão do Family Gate, não tem nada a ver com pessoas que estejam a fazer estas coisas para meter dinheiro ao bolso. E aí convém destrinçar as coisas, ok? Não, é só porque tu começaste a falar de corrupção. Não, eu fiz mesmo corrupção e nepotismo, e não é para agora, este nepotismo especificamente, acho que tem muito a ver com este Partido Socialista em particular, mas aquilo que é a sua própria lógica social, que sempre foi mais do que o PSD, um partido de Lisboa e das famílias lisboetas, e portanto em que todos se conhecem, ok? Mas é só por isso. A coisa que me faz confusão. Mas é só por isso. É porque eu acho que isso é uma característica, a gente não vai discutir, não vai se manter muito nisto, mas eu acho que isso é uma característica da elite portuguesa. Não é uma característica do PS, é uma característica de toda a elite portuguesa, que é minúscula em todas as áreas. Eu dou sempre o exemplo. Mas as origens do PSD é uma origem, lá está, mais liberal, mais do Porto, não é tanto, PSD não tem historicamente origens liberais. Não. O PSD tem origens bastante, até em geral, no bom e no mau sentido. Eu não estou a dizer que não é liberais no sentido de o Sá Carneiro não pertencer a boas famílias, ou às famílias do Porto, mas tem origens mais afastadas da lógica centralista lisboeta que o PS historicamente não tem, pelo próprio peso que Mário Soares teve e daquilo que é historicamente as pessoas que fundaram o PS. Passando para esta mesma cultura de trincheira, mas agora para o que interessa, que são as questões político-ideológicas. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu fico muitas vezes com a sensação, tu também has de ficar, que nós somos obrigados, eu senti-o na pele em alguns assuntos, tu terás sentido noutros, que nós temos que escolher um lado em cada debate. Ou seja, a conversa contra a adversativa mas é isso. Ou seja, quando eu acho exatamente que o papel do colunista começa exatamente quando ele diz mas. Esse é o papel dele. Mas isto, eu não sei se te lembras quando o Jon Stewart foi ao Crossfire, ficou bastante conhecido, em que ele acusou os dois participantes de fazerem teatro. Um faz de democrata, outro, até na maneira de vestirem, não é? Certo. Um faz de democrata, o outro faz de republicano, e é suposto que um seja sempre democrata, um seja sempre republicano. Certo. Não achas, se identificas, se achas que isso é verdade, numa dinâmica que nos ultrapassa às vezes as nossas próprias escolhas, que é quase, somos empurrados para fazer esse papel, e se isso não faz mal, e mais do que se isso não faz mal à democracia. O Jon Stewart dizia, vocês estão a fazer mal à democracia. E a minha tendência é, eu acho que faz mal à democracia. Sim. Esta ideia, e não é nós sermos heterodoxos, não é nós filiarmos em tradições políticas, isso é bom, ajuda a ter um olhar que não seja de andar aos pulinhos mas esta ideia de que tem que haver sempre uma espécie de fosso de incomunicabilidade, onde não há momento nenhum em que uma pessoa diga, está bem, mas se calhar não é completamente assim. Se não achas que isso se está a agudizar? Acho que isso se agudizou, sim, isso tem agudizado, e sim, acho que se tem agudizado. E tem-se agudizado, nomeadamente, também no meu campo, não é? Digamos assim, o meu campo. Enfim, eu teria muito para discutir esta questão da direita, embora eu sou claramente de direita, porque é o país onde nós vivemos. Mas sim, digamos assim, quando se olha para a direita, eu senti isso
em Portugal havia gente que, dizendo que torcendo o nariz a Trump, tinha sempre uma espécie de pudor em dizer o que o Trump era, e isso também se sentiu um bocadinho com o Bolsonaro, que é dizer, eu não gosto deste senhor, mas e tal, e não sei o quê. Quer dizer, eu consigo perceber... Não ficar sozinho a dizê-lo, eu acho que acontece exatamente o mesmo. Sim, sobre aconteceu. Maduro, por exemplo, ou acho que há não sei quantas pessoas de esquerda que têm uma posição claríssima olhando para Maduro, mas têm uma certa dificuldade em dizê-lo com brutal clareza, por sentirem que estão a fazer um favor ao outro lado. Sim, sendo que apesar de tudo, lá está, eu aqui acho que o caso do Maduro é diferente por uma razão. A Venezuela hoje em dia é muito discutível que seja uma democracia. Sim, mas eu não estava a falar sequer de agora. Não, ou seja... Então falamos do Hugo Chávez, pronto. Quando tu falas do Hugo Chávez, sim, exatamente. Mas quando eu digo isso, o que é que a direita às vezes sente? E isso aí, vamos ver uma coisa. Se passarem agora uns anos, e ninguém duvida que o Trump vai ser removido, algum dia irá ser removido do poder e há de ser removido pacificamente do poder. Mas, por exemplo, se Bolsonaro também passarem estes anos e for removido pacificamente do poder, isso é uma vitória das democracias. Quer dizer que mesmo pessoas que têm uma postura energúmena, a democracia conseguiu absorvê-las dentro das suas regras e mandá-las embora. A questão é essa democracia, esse é que é o problema, é que essa democracia absorveu os seus valores. Também. Ou seja, a democracia... Ou seja, se o país fica pior depois da sua passagem... Não é só pior. Se ganhou novas... Ou seja, uma democracia pode ser mais ou menos democrática, mais ou menos liberal. Não há dois Estados puros de democracia e ditadura, não é? Não há dois Estados puros. Na realidade, se tu olhares, o Chávez foi sempre reeleito e do ponto de vista da democracia formal e, no entanto, pode-se dizer, eu não quero agora aqui discutir especificamente nem o Chávez nem o Bolsonaro, que... Não, isso eu concordo contigo, ou seja, se de repente ele for removido das eleições, mas entretanto já tiver mudado completamente o funcionamento do Tribunal Constitucional, isso é aquilo que são os pesos e contrapesos essenciais para qualquer sistema democrático, já tiverem sido entretanto dinamitados, com certeza que isso é um ataque à democracia, ainda que ele seja removido do poder. Isso não, é aí que eu estou de acordo com Regressando a esta cultura de trincheira, se tu achas que, ou seja, eu muitas vezes penso isto, eu tenho as minhas posições políticas, tu tens as tuas, escrevo-a com assertividade, até porque é a melhor forma até de serem compreendidas, não é? E às vezes penso que nós estamos a fazer mal, mais mal do que bem. Espera aí, mas eu acho, mas aí se calhar então podemos debater um bocado. Eu não acho que nós encaremos necessariamente a presença no espaço público da mesma maneira. Sim. Mas poder-me dizer se eu estou a ser injusto em relação a ti. Podes. Eu acho que tu vens de uma cultura política, até pelo teu próprio percurso, não é? E tiveste atividade política forte enquanto assessor e tudo isso. E eu sinto que quando tu escreves, tu estás... não é desempenhar um papel, mas... Tu achas que estás a desempenhar verdadeiramente uma função social no sentido de tens uma obrigação de transmitir as tuas convicções ideológicas e políticas às outras pessoas e tens sempre e estás sempre consciente do teu campo, digamos assim, pelo menos nas coisas essenciais. Estou sempre consciente. É certo, tu depois podes escrever a favor da tourada, que é uma coisa meio... Ou contra a Venezuela, ou contra Cuba, pronto. Sim, mas contra a Venezuela e contra a Cuba acho um mau exemplo, porque acho imensa gente à esquerda hoje em dia que sim, está bem. É intolerável. Não há... sim, o PCP continua. Contra a ADSE, pronto. Mas o caso das touradas é um bom... Ou contra a ADSE, Mas isso é por coerência ideológica. Por causa da ADSE é um mau exemplo, porque eu sou contra a ADSE porque sou mais de esquerda. Mas nesse aspecto eu acho que tu és mais ideológico. Eu há bocadinho estava a dizer, é preciso ter cuidado... Não estás a ser nada injusto, tirando a parte do assessor, que é irrelevante aí, porque... Não. O assessor... É anterior a isso... Não é isso. O assessor é só significante enquanto... Não, eu tenho um campo político. Não, mas não é isso. É importante enquanto pormenor biográfico, não é? Houve uma altura na tua vida que tu sentiste que aquilo é importante. Eu nunca senti que isso é importante na minha vida. E eu falo só de mim, percebes? Eu não sinto que pertence sequer... Isto é paradoxal, porque eu afirmo muito constantemente que sou de direita, mas essa afirmação de ser de direita é uma questão, uma espécie de desejo de autoafirmação minha, mas eu não pertenço verdadeiramente a nenhum campo político. A questão até porque o meu campo político é uma espécie desse campo político liberal, não existe em Portugal. Tu não consegues meter-te na minha cabeça deste sentido porque... Exatamente, porque o próprio
forma de pensar nesta matéria diferente. Eu não sinto que represente um campo político, eu sinto que representa um campo social. E isto Certo, só alguém que tem uma formação marxista é que consegue perceber este meu raciocínio. Não, mas eu dou-te Que o MRPP traduzia naquela frase do dar voz a quem não tem voz, que é uma frase populista e arrogante, não é isso que eu sinto, mas é esse o sentimento. Mas eu nesse caso, eu não represento ninguém a não ser a mim próprio, sinto mesmo quando escrevo, ninguém. O que não quer dizer que eu não gosto de falar, mas é um falar de... Isso não é um ato um bocadinho... Como é que é de dizer? Podes dizer fortemente, não precisa ser delicado. Não, eu estava à procura da palavra forte. Não precisa ser delicado. Não, estava à procura da palavra forte e só me veio as leves. São veias leves, então. Não, ou seja, não torna um bocadinho um ato biguista? inútil. Um ato inútil, um ato de dar opinião. Ou seja, o que é que... Eu uma vez disse isso numa entrevista e fui muito mal percebido quando eu disse o que é que interessa a opinião de Daniel Oliveira, não interessa para nada. E eu sou absolutamente convicto disto. E não é, Exato. Juro que não é modéstia. Acho que nem sequer preciso de jurar. É esta convicção, exatamente, de que nós desempenhamos papéis sociais. Mas Tu não tens essa convicção. Tenho neste sentido, porque eu acho que tu exprimes a tua individualidade, é um papel social. Mas é uma expressão da É a tua, não é de... Como bom liberal 10 que eu milhões, sou. não é? Não, está bem, mas porque eu... De alguma forma, tu tiveste o privilégio de ter Exato. aquele lugar. Por não é? sorte, por talento, por 500 acontecimentos. E tens um dever. Tenho um dever de fidelidade à minha consciência e não a nenhuma espécie de outro campo. É preciso dizer que, só caiu a minha Que não é contraditório. coisa não é contraditório. Não é mesmo contraditório. Não sei, eu poderia te perguntar, alguma vez te referiaste de dizer o que realmente pensavas porque achaste que isso no teu campo social era prejudicial? Sim. A criticar uma greve, por exemplo, demoro bastante tempo a fazê-lo. Certo, pronto. Porque acho que enfraquece quem já está mais fraco. Se me perguntares isso a mim, pá, eu... Não, tu a criticar uma greve, acho que não... Não, mas podes dizer outra coisa qualquer, pá. Não, eu não faço essa matemática. E nesse aspecto Não tu é és uma muito... matemática, é um... Não, é uma consciência, lá estás, Consciência. do teu campo social. Eu não tenho isso, por isso é que eu acho que sou liberal e nesse aspecto... Deixa-me dizer-te mas que esta expressão de individualismo para mim é fundamental. Deixa-me dizer-te que isto significa... Agora vou valorizar esta escolha de quem tem uma consciência, que quando o fazes, isso tem um grau de violência para ti próprio, que significa que a tua consciência individual tem que ser muito afirma-se de forma, ou seja, não é uma coisa pueril, é uma coisa muito... Quando eu escrevo? Não, quando uma pessoa que tem consciência social e se refreia, não acha que está apenas a representar a sua opinião. Certo. O faz contra o seu campo quer dizer que há alguma coisa de muito importante e fundamental muito importante e fundamental que o obriga a fazer. Não sei se isso não é mau nem bom. Mas é um ponto de vista cultural nesse quase... aspecto, esse lado de... Mas quando eu digo que sou esse lado de Lone Ranger e de repente tu podes ter um texto ou outro mais desconcertante, é de facto uma expressão de uma individualidade, mas essa expressão de uma individualidade tem um certo valor. Agora, tu também podes dizer o que é que para ti é mais importante num cronista. Eu tive um professor que foi importante para mim, quase todas as pessoas que passaram pela FCSH, que era o Bragança de Miranda. E eu uma vez... Também foi o meu professor. Também foi teu professor? Noutra... E eu uma vez fiz um trabalho e ele deu-me uma nota que era relativamente generosa, já não lembro quando é que foi, um 16 ou um 17, e ele disse-me assim, eu dou-lhe esta nota, enquanto uma vez no corredor e nunca mais me esqueci, eu dou-lhe esta nota, mas eu estou-lhe a dar esta nota é pela qualidade da sua escrita, não é pela qualidade das suas ideias. E aquilo é uma ótima definição daquilo que eu sou. As minhas crónicas, o que valem muito mais para mim é pela qualidade do que tu escreves do que propriamente pela qualidade do que tu estás a transmitir. Tu não sacrificas a forma ao conteúdo? Não. Não, quer dizer... Não vais de repente... Não estou a exagerar. Evidentemente não vais agora para dizer isto agora vou escrever isto de outra maneira, embora seja contrariamente ao contrário do que eu penso. Isso seria estou a dizer impensável. Isto porque, eu sacrifico, e para mim custa-me muito, muitas vezes, sacrifico a forma ao conteúdo. Não. E vou dizer-te que para mim é uma violência, porque como eu ligo bastante à forma, é com bastante sofrimento que o faço. Mas tu não achas que isso é um ato de narcisismo? Sim, pode ser, mas atenção, eu como bom individualista, eu acho que na tua expressão social não tenho nada contra as pessoas serem narcisistas. Eu gosto muito das pessoas singulares, eu gosto muito dos malucos, quer dizer, eu gosto muito do João César Monteiro.
Porque e precisamos de mais malucos. Acho que, aliás, Portugal está a ficar com uma grande escassez de pessoas doidas, dos Césares Monteiros, dos Cesarinis, dos Pachecos, aquelas pessoas que eram absolutamente singulares. E eu gosto muito disso, não é? Não me estou a comparar a eles, atenção, nem de perto nem de longe. Mas também acho que naquilo que é o métier de um cronista, eu não tenho, a maior parte das vezes, nada de especial para estar a dizer ao mundo. Aquilo que te sustenta como cronista é a qualidade da tua escrita. Porque é isso que faz com que tu nunca deixas de um certo nível. Porque, como acontece, eu escrevo 3 vezes por semana, se calhar acontece muitas vezes, só dessas 3, só uma é que achas que tens alguma coisa de jeito para dizer. Nas outras 2 tu dizes uma coisa que ou é banal ou não é nada de especial, e o que é que te faz sustentar aquilo para alguém te ler? É tu teres alguma vivacidade, alguma qualidade da tua forma. A minha experiência é que os textos literariamente melhores meus é sobre assuntos sobre os quais eu tenho menos convicções. Menos coisas a dizer, menos coisas para dizer e menos convicções. Como eu tenho menos convicções do que tu... Pois, provavelmente é isso, cara. Como eu tenho menos convicções do que tu, aposto mais na forma. Há cada vez mais gente que se informa só através da opinião. Cada vez mais gente. Eu fico bastante impressionado com a quantidade de pessoas que só lê a opinião. Não achas isso muitíssimo preocupante? Mas isso tinha que pressupor que tu tinhas razão naquilo que estás a dizer. Precisava de ver estudos. Não estou assim tão certo. Não? Os espaços de opinião são os mais lidos nos jornais? Sim, isso sim. E não eram. E não eram. Não sei. Não sei. Eu vejo partilhas na internet e grande parte das coisas que se partilham na internet são opiniões. E há muita gente que só se informa assim, não é? Que não compra jornais, que não assina os jornais online, portanto, que acede ao que aparece, não é? Eu sei que quando as pessoas fazem o Governo de Sombra, por exemplo, muita gente ouve aquilo também lá fora, as pessoas dizem, eu ouço o Governo de Sombra, como nós falamos em imensos temas em cada programa, eles dizem, eu ouço aquilo para me informar, e nós às vezes brincamos com isso, não é? Estás para te informar aqui é um bocado bizarro. Mas não tenho bem, eu acho que precisava de ver estudos sobre isso. Não, para mim não me é assim tão claro, até porque a maneira como a comunicação social está a mudar é muito rápida, sobretudo com a questão dos pushs e tudo isso. As pessoas são informadas de maneiras muito fragmentárias, não tenho a certeza que seja assim através da opinião. Era ótimo para a nossa profissão, significa que o nosso peso estava a aumentar. Na realidade, se tu olhares, por exemplo, para o valor de mercado, e hoje os opinadores mais relevantes, não é? Que recebem mais do que a esmagadora, do que praticamente qualquer jornalista numa redação. Não é? Mas não era assim? Não era. Não era. Aliás, porque não havia tanta gente a dar opinião. Havia muito menos. Se tu olhas para os jornais, se andares não sei quanto tempo para trás e fores ver a maior parte dos jornais, e as pessoas que davam opiniões, geralmente, tirando uma outra figura, mas eram o advogado, não sei o quê, não eram pessoas, os opinadores não tinham sequer a importância que têm hoje. Admito que sim. Eu acho que tu não havia sequer tantos programas de televisão de opinião, não é? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Na verdade não havia nem tantos, nem tão poucos. Sabes que eu como a minha chegada enquanto adulto, leitor, foi muito feita à boleia do Independente, portanto eu já não apanhei muito a parte gloriosa do Expresso, isso tem a ver com questões familiares dos meus pais. Eu li era a bola, não é? Até haver uma espécie de ascensão nos meus interesses, digamos assim, culturais e tudo isso, e isso eu apanho já a fase no Independente, e no Independente, como a opinião era tão forte já ali, eu admito que tenho um olhar um pouco enviesado, não sei se as coisas mudaram tanto assim desde essa altura. Eu lembro de uma entrevista ao Miguel Esteves Cardoso, eu acho que foi feita pelo Rui Ramos, ele não aparecia, mas foi um programa em que, mais do que uma entrevista, eu acho que era o Rui Ramos que estava a fazer a entrevista, em que o Miguel Esteves Cardoso gozava com os colunistas e com ele próprio, evidentemente, com o incómodo que eles achavam que causavam aos políticos. Gozava com, nós achamos que eles ficam a tremer, e a dizer, agora vai ficar furibundo. Na altura ele falava de Sócrates, foi ainda antes disto tudo. Achas que os colunistas têm um poder real hoje na política? Se calhar alguns... Eu acho que as pessoas que fazem televisão têm, sei lá, o Marcos Mendes, certamente quando lá estava o Marcelo, essas pessoas têm algum poder. Eu noto que quando escrevo na última página do Público, como faço agora, não é a mesma coisa de quando escrevias lá dentro. Portanto, sim, sentes que tens uma maior influência. Se isso é de alguma forma muito relevante, ou se de repente um texto teu pode mudar alguma coisa, tenho as minhas maiores dúvidas. Mas atenção, eu não estou metido no meio, ok? Isso tem a ver...
como é que não estás metido no meio? Não, quando eu digo que não estou metido no meio, eu vivo muito fechado em casa. Podes não dar porque estás metido no meio, mas Não é, mas é isso. Eu não os dou por estar metido no meio. Eu vivo. Isso é uma questão de proteção. Também tem a ver com a minha forma de escrever. Implica que eu não conheça muita gente, porque quando eu conheço gente, geralmente gosto dela, e quando vou escrever sobre ela, para mim é muito mais difícil. Não digas isso. Mas muito mais difícil. Conheces bem. Não, mas eu não sou teu amigo, não é isso. Ela disse que não simpatizo contigo, não. Mas não é verdade. Não tem a ver. É mais doloroso, mas evidentemente eu sinto isso. É mais doloroso. Eu já escrevi. Eu já escrevi sobre amigos meus, pessoas mesmo muito próximas. Mas esse ser mais doloroso é muito importante, ok? Eu já escrevi... Eu até já fui obrigado a escrever sobre um ex-sogro. E escrevi um texto bastante violento. Mas eu como... Lá está. É porque tu és uma pessoa de Lisboa, não é? E queres não vives nesse... Já lá vai esse teu boneco. Não és daí, não tem nada. Mas isso sim, eu não sou. E isso faz com que, quando tu vens para Lisboa, de facto, tu não estás integrado no meio. E depois, ainda por cima, eu, como sabes, reproduzi-me abundantemente. Portanto, tenho 4 miúdos e tenho uma família cá. Sim, e os meus pais e os pais da Teresa, que é a minha mulher, não vivem cá, portanto, isso significa que a nossa família é muito fechada e anda muito à volta daquilo, e isso tem como implicação não ter um acesso àquilo que são os meios normais. Portanto, eu não janto com os meus amigos de direita. Mesmo que não jantes. Percebes? Não faço isso mesmo. Tu consegues perceber o impacto que as coisas têm. Tu consegues perceber, por exemplo, eu consigo perceber quando escrevo não tenho praticamente nenhum impacto à esquerda, à direita, ou seja, as coisas que eu escrevo sobre políticos de direita são absolutamente irrelevantes, e consigo perceber que isso não acontece, por exemplo, em relação a este governo. Quando bato num ministro, isso tem um impacto que não tem se eu bater no Rio, ou no... Tu não é possível, eu sinto e não preciso de jantar com ninguém, as reações surgem, não é? Aparecem. Não tenho a menor noção disso do meu lado, Daniel. Porque desligas o telemóvel. Não, mas também ninguém me telefona, quer dizer, de vez em quando lá recebes um mail a dizer e tal, quer vir tomar um café, um pequeno almoço, eu digo, e eu explico, não quer mesmo. Atenção, eu não estou a dizer que esta minha posição é justa, a minha posição mais admirável é ir lá, almoçar com as pessoas, escrever nas mesmas, mas eu não sou assim, eu começo a vigiar os adjetivos, é aquilo que eu chamo de vigiar os adjetivos. Devo dizer... Eu lembro disso perfeitamente. Uma vez estava na Time Out. Eu estava na Time Out e o Pedro Mexia estava na Cinemateca. E era subdiretor da Cinemateca. E então havia um título que metia a Cinemateca e tinha a ver também com o Pedro. E o tempo que ele veio a meditar sobre deixa isto passar assim, não deixa passar assim. Porque tu ficas a pensar, este gajo é muito teu amigo, ele vai ficar... que chato. E eu multiplicar isso 3 vezes por semana, já me aconteceu ter que escrever com pessoas das quais sou próximas, e já me aconteceu ter que escrever textos duros, e aí sim receber telefonemas de pessoas que eu conheço há imenso tempo. Mas isso acontece-me, felizmente, uma vez de 6 em 6 meses. Se aquilo me tivesse que me acontecer 2 vezes por semana, é uma coisa horrível para mim. Não... Eu devo dizer... Talvez eu mude com o tempo, atenção. Porque eu acho que a inside information é útil para quando tu escreves. Porque às vezes não é só inside information. Agora, para mim é muito difícil. Eu tenho um caso, não interessa agora, um ministro que pediu para falar comigo, exatamente, porque eu escrevi uma coisa bastante de passagem, mas dura. E eu não tenho nenhum problema com essa só por uma razão, até por uma razão. Porque eu escrevi sobre uma pessoa que eu não faço, do qual eu só sei o que sai nos jornais. E não é mal tu saberes mais. Não é para gostares ou não gostares da pessoa, é para ver coisas que percebes ou não percebes melhor. Eu não consigo fazer isso sem haver uma espécie de envolvimento emocional. E quando tu, por exemplo, voltando ao meu assunto favorito, a questão de Sócrates, eu acho que isso naquela altura foi para as pessoas demorarem tanto tempo a perceber quem aquela pessoa era. Acho que a rede que o Sócrates construiu, seja de almoços, seja de contactos, foi importante, ou seja, as pessoas atrasaram essa consciência de quem ele era. Isso pode ser verdade, mas também é mais difícil tu fazeres caricaturas de pessoas se as conheces, ou seja, tu estás só a olhar para o lado. Ora, a afetividade para as pessoas tem uma vantagem, tem desvantagens, mas tem algumas Quando escreves sobre elas não é bom. Não tem a vantagem de saber, às vezes, saber de quem é que estás a falar, ou seja, por exemplo, o polícia... Mas é melhor não saberes de quem estás a falar. Eu policio hoje muito mais os adjetivos do que policiava, em geral, não é... E policio por uma razão. Estás a ficar velho? Sim.
E isso não é mau. Não, mas é a altura que somos corridos dos jornais. Sim. É porque vêm outros com mais sangue na guerra. Pois está, com certeza. Porque estão mais distanciados. Mas há uma vantagem tu policiares os adjetivos. É que, à medida que vais policiando os adjetivos, vais fazendo mais análise. Ou seja, os adjetivos também são um ótimo atalho para não analisar nada, não é? Ou seja, Mas eu não sou muito dado a análise, não é? Cada pessoa tem que ter consciência daquilo que sabe fazer bem. Os meus textos não são especialmente analíticos. E não achas que isso é um problema? Não, seria, mas eu não tenho. Cada um de nós tem que ter consciência do que é melhor. E eu não sou de facto o melhor na análise. Regressamos a Bragança de Miranda. A minha escrita é muito melhor do que as minhas ideias. Eu tenho consciência daquilo que é o meu valor. Não sou um ensaísta. Quer dizer, acho que para alguns assuntos posso ter alguma coisa a dizer, mas são poucos. Não é? Sobre José Sócrates tenho alguma coisa a dizer. Sim, mas para isso estou a tentar já fazer um livro. Porque aí tens alguma coisa para dizer. Mas naquilo que é aquilo que é no teu dia-a-dia, nos jornais, é muito raro eu estar ali a dizer agora vou fazer uma análise sobre este assunto. Eu tenho, por exemplo, um discurso moral, que tu já citaste ali, é uma coisa que irrita muita gente, mas para mim é muito importante tê-lo. E é isso que faz um bocadinho a minha singularidade. É teres um discurso moralista, que é uma coisa que irrita a imensa gente, mas é uma coisa na qual eu acredito genuinamente, percebes? Acho que faz falta. Aqui depois tens de tentar viver de acordo com a moral que andas a pregar. Isso é impossível. Hã? É impossível, mas pronto. É impossível? É outras coisas que assim. Eu vou dizer-te uma coisa, eu digo isto. Eu estaciono o carro mal. Eu digo-te uma coisa, e eu sou um razoavelmente moralista em relação a mim próprio, no meu cotidiano. E, no entanto, sou bastante mais até do que posso parecer no discurso público. E, no entanto, apercebi-me que o problema do discurso, para já o problema do discurso, eu ia fazer esta pergunta mais à frente e faço agora, que é, está aqui, que se não há um perigo ao resumir a política à dimensão moral de despolitizar a política. Ou seja, vamos pegando nisto, sempre houve corrupção, sempre existiu corrupção. Não há nada de novo, eu até acho, mas isso é outra discussão, que há menos corrupção hoje do que houve no passado. Ela é mais visível, aliás, quanto menos corrupção houver, mais naturalmente ela é visível, porque quer dizer que há mais instrumentos contra ela. Certo. Nós podemos fazer um discurso político sobre a corrupção, e que é de análise, que é debater as causas da corrupção em geral e de cada uma especificamente. Ou ter um discurso estritamente moral sobre a corrupção. E isso, a questão é que é isso que aproxima a indignação moral, é o que é típico do discurso populista. E não é pelos populistas serem eticamente mais exigentes. É porque exatamente ela despolitiza a política, é um instrumento de despolitização da política que leva as pessoas a deixar de discutir as grandes opções políticas. Há dois pontos. Sim, acho que tens razão naquilo que tu estás a dizer, quando nós olhamos, por exemplo, para o André Ventura, não é? Quando andas a escrever aquele discurso, quando assumes um discurso completamente primário, e aliás, como dizer, e colocas cartazes a dizer 100 deputados chegam em sobra, não é? E como diz o Ricardo Araújo Pereira, com graça, se sobram, então corta mais, não precisam de ser só 100. É para começar por ele, não é? Exato. Não tentar ser um deles. Já que sobram, corta ainda mais. E sim, isso é um discurso totalmente populista. Claro, isso é... E em que, como a imigração fora daqui, aliás, como se alguém quisesse vir para Portugal, o nosso problema é que os sírios vêm e não ficam, não é? Vão-se todos embora. Isso é um discurso primário do Portugal aos portugueses. Eu nem sequer estava a falar. Não tens nada a acrescentar aí. Eu, por exemplo, tenho um discurso muito duro contra a corrupção. Primeiro, porque acho que vivemos num país onde isso é um problema grave, mas eu depois acrescento, olha, podemos tentar mudar as leis, podemos introduzir o enriquecimento ilícito de alguma maneira ou a delação premiada, podemos mudar o nosso enquadramento jurídico para ser mais fácil provar aqueles crimes, para não ser preciso fazer estes mega processos em que provar a corrupção se torna tão difícil, também defendes mas isso tão difícil. Para o homicídio, para a violação, para tudo. Não defendo.
Não Porquê? sei. Porque o nosso debate é sempre o mesmo. O nosso debate sobre os limites da lei é sempre o mesmo. A forma mais eficaz de combater o crime é reduzir as garantias do Estado de Direito e é mesmo mais eficaz. Mas espera aí, mas uma coisa... O problema é que rapidamente o Estado se torna o próprio criminoso. Eu não tenho problemas nenhuns, vamos ver uma coisa, nós confundimos coisas. Eu, por exemplo, quando tu estás a falar de crimes de sangue... Não cruza bem com o teu discurso sobre os poderes que queres dar ao Estado nessa matéria. Os poderes que eu quero dar à Justiça, não é? A Justiça é Estado, não é? Sim, mas é um contrapeso importante. Mas é o Estado, não é? é o Estado. Não, mas é um contrapeso importante. E aquilo que eu acho é que tu vives num sistema jurídico que é arquitetado para tornar essa prova efetivamente difícil. Efetivamente difícil, porque os políticos nunca foram espetaculares em legislar em causa própria. Sendo que não existe outra forma dos políticos legislarem, não é? Porque A legislação contra a corrupção não é em causa própria, porque a corrupção não existe só na política. Não, quer dizer, historicamente tu podes estar a olhar e questões como as diferenças entre as corrupções para ato lícito, para corrupções para ato ilícito e outras coisas como tais, há uma arquitetura que dificulta efetivamente a prova do crime. Quer dizer, isto não é sequer uma opinião, é olhar e ver quantas pessoas estão condenadas, ok? Mas, não portanto, deixar toda a gente ser escutada, apesar de neste país toda a gente ser escutada, certo, dificulta a obtenção de prova do crime, claro. Não só isso, a questão da corrupção tem outras consequências. É a defesa da nossa liberdade individual. Como a questão do segredo de justiça, a questão do facto do segredo de justiça em Portugal ser tratado a pontapé e andar pelas ruas da amargura, eu estou absolutamente convicto que é uma causa da dificuldade que existe em provar a corrupção e, portanto, a justiça é uma consequência, diz... É uma consequência, exatamente. O Ministério Público diz, eu não vou arranjar maneira de meter este gajo atrás das grades, aqui vai disto. Publiquem agora nos jornais. Por acaso, acho que é mais consequência da fraca investigação que se faz em Portugal. Sim, que mas não isso tem só a ver com as condições. não acho que tenham os meios. E aí é que eu acho que as pessoas dizem-se, isso acontece muito à esquerda, as pessoas dizem-se, sim, claro, contra a corrupção somos todos. Mas tu, a partir daí, só queres, ok, agora vamos iniciar uma profunda reflexão sobre como fazer isto. Isso é que é uma espécie de grau zero de, ok, mas na prática fazemos o quê para isto ser combatido de outra maneira? A minha posição é ainda mais subterrânea do que o grau zero, se tu quiseres. A minha posição é que a corrupção é o estado natural das sociedades desiguais. Que não há nenhuma sociedade que, sendo desigual, daí depois uma única coisa em que há igualdade, que é um homem e um voto, que é único, um homem e uma mulher, um voto, é a única coisa que há igualdade em sociedades desiguais. Evidentemente que numa sociedade desigual, quem tem realmente poder, quem concentra todo o poder, vai violar essa regra de um homem e um voto. Mas tu achas que os Estados Unidos são uma sociedade igualitária? Acho que os Estados Unidos são das sociedades mais corruptas de tal forma que legalizaram... O que é que é o financiamento empresarial aos candidatos, senão a legalização da corrupção? A diferença é que eles tornaram aquilo que leva aqui um político preso nos Estados Unidos são uma coisa absolutamente comum e banal. Receber dinheiro de farmacêuticas para um candidato... Tu podes discutir isso e discutir o enquadramento jurídico... Tens consciência que o Sócrates praticamente não precisava de ter sido corrupto se vivesse nos Estados Unidos, cumprindo todas as regras de um político. Mas isso depende para que é que ele utilizou o dinheiro, não é? Olha, exato, estava com certeza... Ele não utilizou o dinheiro, tu podes me dizer... Tu podes dizer que existe muita corrupção partidária... Podes dizer que muita da corrupção partidária que existe é por questões de financiamento. Em primeiro lugar, não é para ninguém meter dinheiro ao bolso diretamente. Quase, vou dizer-te uma coisa. Claro que a partir do momento que há corrupção, como nos Estados Unidos, é difícil, a partir do momento que há interesse a dar dinheiro para campanhas e depois há sempre há sempre depois uma porta, mas isso também... Há sempre 10%, não é? Que vai para o bolso. Também nos Estados Unidos. Não é por acaso praticamente todos os políticos são ricos nos Estados Unidos, o que é um pouco estranho. Sim, é um outro país. Não é? Mas tenho dificuldade que tu digas que a justiça em Portugal, enfim, em termos de combate à corrupção, é mais eficaz que a americana. Não é preciso, é isso que eu te estou a dizer. É que há não sei quantas coisas, por exemplo, que estão a ser investigadas no Brasil, que são totalmente legais nos Estados Unidos. Portanto, não levam sequer uma investigação. Mas eu não estou a falar de financiamento partidário, que eu acho que é uma outra questão. Estou a falar mesmo especificamente das pessoas não terem dinheiro no bolso. Isso é um problema. Deixa-me dizer-te que eu acho que a maior parte da corrupção em Portugal, na política, resulta de financiamento de campanhas. Depois haverá, ali no meio, pessoas que se entusiasmam, vamos pôr a coisa assim. A nível autárquico tenho muitas dúvidas disso. O escândalo ainda à volta desta ideia,
O escândalo tem ocupado o espaço da opinião publicada, tem um grande peso. O escândalo, o caso, vamos pôr escândalos aqui, tanto pode ser as famílias, sim, como eu já vou dar outros exemplos de outra pergunta, mas tem ocupado grande espaço. E se tu não achas, isso tem um bocadinho a ver com, aliás, com o que temos estado a falar, que isso acaba por deturpar um bocadinho o sentido da democracia. Por isto não estou a dizer que a gente não deve falar de escândalos, tem a ver com o equilíbrio de espaço que cada coisa ocupa. A democracia deve concentrar-se acima de tudo. Nós conseguimos debater enquanto comunidade o que é que queremos fazer, as grandes escolhas que queremos fazer. Por exemplo, discutir agora, quando começa este debate sobre a segurança social e o ser privatizada, não interessa muito agora, isto é discutir o futuro do país. Ou os espaços sociais é discutir o futuro do país. Mal, contra, ser só Lisboa ou Porto, isso é discutir o futuro do país. Isso ocupa cada vez menos espaço. Eu tinha aqui a lista, se resumirmos, se virmos, por exemplo, nos últimos meses, tivemos meio mês a falar do Mamadou. Portanto, eu quando estou aqui a pôr escândalos, estou a pôr escândalos, epifenómenos, pequenos casos. Tivemos meio mês a falar do genro do Jerónimo de Sousa. Tivemos um mês a falar do Neto de Moura, que até leva para outros debates. Tivemos 2 meses, já passámos os 2 meses, a falar das famílias. Se formos mais para trás, tivemos um mês, eu fui contabilizar por uma coisa que escrevi, um mês a falar das faltas do PSD e tivemos um verão inteiro a falar do Robles. E nos intervalos, agora arranjámos um tempinho para falar dos espaços sociais e política de transportes, dos efeitos do Brexit em Portugal, isso nem discutimos sequer, da regulação bancária e agora desta história da segurança social. Se isto não é uma total deturpação do que deve ser o debate democrático, em que o país passa o tempo todo entretido a discutir escândalos e não arranja sequer tempo, porque na comunicação social... E isto é um poder nosso, meu, teu, de cada um de nós. Porque nós dominamos, há uma coisa que isso pode ter uma visão individualista, etc. Mas tens poder sobre a agenda. Sim, mas aquilo a que tu chamas escândalos, eu chamo uma espécie de estremecimento moral que o país precisa. Ou seja, todos os exemplos que tu dás, acho que são debates, discussões que enriquecem o espaço público. Eu não vejo isso... E não te preocupa, como o tempo, como a agenda não é infinita, não te preocupa que no meio disso a gente não discuta as grandes escolhas políticas que tem de fazer? Eu nunca vi ninguém a estar a discutir as autoestradas todas que o Sócrates fez, ou onde é que colocas a OTA ou o TGV. Por acaso acho que já tivemos alguns debates desses. São coisas evidentes. Sim, podes fazer debates como vais continuar a fazer debates sobre as outras coisas, não... Aquilo que emerge, também emerge por alguma razão. Uma das razões que emerge é porque às vezes... É populista. Não... Porque às vezes é preferível os próprios atores políticos que se convenceram cada vez mais que não se ganham eleições, perdem-se, acham mais interessante fazer o debate em torno do pequeno escândalo do outro do que apresentar as suas próprias propostas e elas serem julgadas pelo seu mérito. Eu acho que isso é uma crítica. E convencer as pessoas de que as suas propostas têm realmente mérito. Isso é preciso ter mais qualidade. Eu percebo, sei lá, se fores do governo PS e fizeste uma medida ótima com a questão dos passos, que eu acho que é uma medida bastante boa e... Lá está, é uma quase que nem merece discussão, porque é uma coisa evidente relativamente... Sim, eu sou a favor da medida, mas acho que há as questões de até que ponto as pessoas do interior não ficam prejudicadas, tudo isso. Esta da segurança social, este debate sobre a segurança social e qual deve ser o nosso modelo de segurança social. Isto é um debate muito importante para o futuro do país, para as nossas reformas, tem seguramente mais importância do que as famílias. Do ponto de vista relativo em relação ao que pode acontecer à tua vida, eu não estou mas é assim, o debate das famílias, sobre o qual já escrevi várias vezes. Eu em minha casa consigo ter 2 discussões ao mesmo tempo e acontece-me com frequência. Não percebo porque é que tu num país não tens podes... 4 filhos, não é? Portanto... Sim, não percebo nunca num país agora não podes destruir isto. Tudo é isso. Mas eu deito aqui o exemplo. Merece. Eu peguei-te aqui nos últimos meses, em vésperas de eleições, onde debates sobre as grandes escolhas estiveram praticamente arredados do debate dos colunistas. Eu fui ver o que os colunistas escreveram, estiveram praticamente arredados dos debates dos colunistas. Eu percebo o que tu estás a dizer. A minha questão aqui é, tudo o que foi discutido para mim é muito importante. Mesmo muito importante. Porque tu tens que transformar o país num país politicamente mais exigente em relação ao comportamento dos nossos políticos. Isto é uma espécie de, se quiseres,
Se tu conseguires colocar o VAR também na política, não me parece mal. Isto por ti pode ser a colocação do VAR. Hoje em dia, com o VAR, é mais difícil, mesmo assim, também aldrabam, não é? Mas é mais difícil aldrabar. Certo. Ainda bem. E hoje em dia, com uma exigência, digamos assim, moral maior no espaço público, hoje em dia vai ser mais, a partir de agora, é mais difícil para o PS ir meter a prima do tio, do avô, da prima. Ainda bem. É exatamente Isso nesse melhora ambiente. as coisas. É exatamente nesse ambiente que o Isaltino Moraes foi reeleito, porque isso não é verdade. Mas como assim? O Isaltino Moraes foi reeleito num ambiente em que supostamente somos mais exigentes. Ele saiu da prisão, candidatou-se e venceu as eleições. Está bem, porque com não? certeza. No sítio mas mais isso aí qualificado, outra nos seus questão. regionais. Mete-se a questão da proximidade, que não é... Mas isso é a questão Tem a ver com camarária uma e coisa- autárquica é uma lógica Tem a diferente. ver com uma coisa que é a partir do princípio que a indignação é sinónimo de exigência. E eu tenho muitíssimas dúvidas disso. Não, isso tenho tens razão. muitíssimas dúvidas. Muitas vezes a indignação fica só na gritaria e tu não tornas a coisa... Sabes quando é que tornas? Isso é verdade. Quando politizas esse debate para que ele resulte. Tu podes dizer em leis, eu posso dizer em combate à desigualdade, porque eu acho mesmo que as sociedades onde há menos corrupção são as sociedades mais igualitárias. Acho mesmo, e há provas disso. Mas eu não... Eu se imagino que não. Ou seja, Acho quando isso tu razoável. politizas Acho esse que estás a debate, usar um mau exemplo, porque na questão, por exemplo, do Family Gate acabou de ser, ou está a ser, em vez de ser publicada uma lei sobre isso. Queres um outro Sou exemplo? completamente contra, sim, Outro exemplo de uma indignação pública que parece que vai acontecer alguma coisa. A questão das incompatibilidades dos deputados na Assembleia da República, onde provavelmente aí estamos os dois de acordo. Sim, mas acho que não vai acontecer nada. Eles agora, eu já vi o Pedro Delgado Alves vir dizer, esperem que agora o PS vai mudar o seu voto em geral e os advogados já não vão poder... Acho que não vai acontecer nada porque realmente... Ou seja, quem realmente a faz indignação pública... Quem faz ou seja, eu acho que a indignação pública permite que a gente trabalhe Nós imenso na estamos com aparência. os nossos papéis invertidos só por uma razão. Sim. Tu, no teu discurso, eu sou muito mais utópico e tu és muito mais fatalista. Mas exatamente, mas sabes que há uma característica que eu tenho. Eu tenho uma formação marxista e os marxistas não têm nada... Não acreditam nos amanhãs que cantam? Não, acreditaram quando achavam que era eles que os iam cantar. Agora, Não há utopia no marxismo? Não, estou a dizer que não há na análise. O que me sobrou do marxismo não foi Foi isso. só a análise. E isso não é mas nada. eu nesse e aspecto... é bastante. O marxista nunca olha para a realidade sem olhar para as condições socioeconómicas em que ela acontece. É possível. Eu como não tenho esse olhar, Os eu na marxistas verdade acreditam tenho um pouco em olhar muito estabelecimentos mais morais. progressista e nesse aspecto muito mais otimista e de facto, lá está, se quer por ter 4 minutos, eu gostava de deixar e contribuir para deixar um país melhor para os meus filhos. E acho que isso é possível, não é? Sabes que eu acho que essa uma eu acho que a maluqueira. concentração É possível. permanente nos assuntos de corrupção vai ter um efeito. Que é, as pessoas, por isso simplesmente, acham mesmo que o país é só corrupção. E acham mesmo. Atenção, o país não... Pá, tu não podes desvalorizar, lá está, voltamos sempre à questão do Sócrates. Aquilo que aconteceu com o Sócrates, que ainda não foi devidamente refletido nesta sociedade e não foi devidamente assimilado, tu falas disso como se aconteceu aquilo. Pá, aquilo é uma coisa gravíssima, ímpar na história de Portugal e nós continuamos a assobiar como se de repente não tivesse acontecido nada de excepcional. Ninguém assobia. Não, aconteceu algo de absolutamente excepcional. Toda a gente Portanto, percebe. a corrupção devia estar a ser discutida ainda mais Toda a no gente dia a dia. percebe. Não, toda a gente percebe. Ninguém percebe como é que aquilo foi possível. Para começar, nem eu. Não, Tu podias, e às vezes leio tenho a aquela sensação que tu querias que a gente não porcaria. percebesse mais nada e só falasse disso. Não. Mas toda a gente percebe. Não é verdade. Não é verdade. Não, ele continua. Aliás, As pessoas falam, mas ele continua como uma espécie do grande irrefletido da sociedade portuguesa. Não acho. Eu acho que o que acontece a coisa é de tal forma grave, este é o meu ponto de vista, que eu, por exemplo, sempre fui muito cauteloso a falar dela, porque ela é de tal forma grave que eu acho mesmo que isto tem que ser tudo acontecer de uma forma exemplar. Não, porque aquilo não é isso. Aquilo não, mas é só uma palavra. Aquilo não se resume ao processo. Não é questão não é questão criminal. Há um lado do julgamento que eu, de um lado, já fiz e já o tornei público. Não é isso. Para além do julgamento, não é? Para além do julgamento, para além do julgamento criminal, aquilo que eu estou a dizer neste momento, para além do julgamento criminal, saber se ele fez mesmo aquilo e realmente se algum dinheiro vinha lá debaixo desta quinta, daquela quinta, do salgado, do dinheiro que veio, isso está no tribunal, não é? Mas para além disso, há todo um ecossistema que permitiu aquele tipo de movimentação e aquele tipo de atuação. E esse ecossistema permanece impensado. Ainda ninguém... E aí sim, lá está, aí eu por estar fora sinto-me
que não tenho sequer os meios ou capacidade. Posso dizer que eu acho que o principal... Era preciso insiders, é preciso alguém que compreenda melhor do que eu o sistema político português O grande... e que não tente ver como é que este senhor foi possível, como é que isto aconteceu. Eu acho que a resposta, por acaso, não está no Sócrates. Ou seja, o Sócrates faz parte dela, mas não está no Sócrates. O que aconteceu de extraordinário, que teve o resultado que teve, chamou-se falência do Banco Espírito Santo, que é um centro de poder económico, certo? E que apanhou, permitiu, ao desabar, nem sequer foi por nenhum instrumento da justiça, ao desabar, de repente estava não sei quanta gente nua, havia uma orgia e caiu o prédio. Mas tudo isso é preciso... Nós somos um país... Eu às vezes digo muito isso, que é os meus filhos, infelizmente, conhecem, se calhar, os filhos de toda a gente aqui presente, conhecem melhor a história dos Estados Unidos do que a história de Portugal. E não é por acaso, é porque nós somos muito maus a solidificar a memória e a transformar aquilo que nos acontece. É a famosa não inscrição do José Gil, não é? Somos muito maus a dizer isto aconteceu-nos e agora, por amor de Deus, escrevam livros sobre isso, façam filmes, façam documentários e alguém que realmente venha e tentemos explicar aquilo para aquilo poder ser assimilado na memória do país. E esse trabalho todo falta ser feito. Olha, o debate paupérrimo que tivemos sobre o Museu das Descobertas é exatamente um exemplo da nossa incapacidade de discutir. Sim. Isso estamos de acordo. Eu detesto a frase que todos temos um preço e reajo sempre bastante a ela. É uma frase, geralmente, que quem tem um preço baixo gosta de dizer. Mas esquecendo o preço material que temos, há uma parte que não é material e a lisonja, aliás, é provavelmente uma das razões também, não queres conhecer muitas pessoas, a lisonja é bastante poderosa, pode ser bastante poderosa. E a vaidade, um dos pecados mais comuns e talvez dos menos mortais, digo eu, de todos os defeitos. Convidar um comentador para organizar o 10 de junho não é prendê-lo ao aparato do Estado ou seja, não destrói em 5 minutos todas as vezes que tu não sais de casa para ir almoçar com o Ministro. Mas espera aí, eu quando sou convidado para o 10 de junho, o Marcelo, que eu aliás não conheço, não o fez por eu ter almoçado muitas vezes com ele. Não. Podes dizer... Não, o que é que eu estou a dizer? Não, acho legítimo tu dizeres que isto é uma espécie quase de almoço que ele te deu. Mas isso também se coloca... É um almoço mais... Até parece, a lisonja é. Não parece que o 10 de junho seja recordista propriamente de audiências, mas... Tu percebes o que é que eu estou a dizer? Sim, estou a falar de estatuto. Estou a falar de um estatuto que um político dá a um comentador e que é uma excelente forma de o amarrar ao aparato. Eu fiquei tão surpreendido como qualquer pessoa pelo convite e pedi para pensar, porque pareceu coisa muito bizarra, até porque aquilo que eu tinha na cabeça e as pessoas que nós conhecíamos a discussão no 10 de junho eram os Bernardo da Costas e os Garças Mouras, nem sempre foi assim, também lá esteve o Silva Peneda, mas enfim. Mas é essas grandes figuras e, portanto, tu acharias sempre, este convite é absurdo. Mas depois de eu pensar sobre aquilo, é um convite que ele pode não ter muita razão de ser, embora tu consegues encontrar alguns elementos de racionalidade. A razão porque ele te convidou. Não, mas tu estás a explicar porque é que eu aceitei. A razão porque ele me convidou, em primeiro lugar, é porque eu sou de Porto Alegre e ele está a convidar as pessoas onde é o 10 de junho. 10 de junho é Porto Alegre não tem muita gente? Tem o Rui Cardoso Martins, o Carrilho da Graça e não tem assim tanta mais gente, infelizmente. Eu referi-me mesmo, nem esquece que dizia pessoas conhecidas, dizia. Pessoas. Sim, mas tu, quer dizer, também eu acho que ele imaginava que fosse alguém, quando o nome aparecesse, pelo menos algumas pessoas tivessem uma vaga ideia de quem fosse e de facto aí, infelizmente, Porto Alegre não tem assim tanta gente. E depois há possivelmente a questão de ser jornalista e dele querer ter andado sempre a chamar a atenção para a questão do jornalismo e a preocupação dele. Não sei se isso teve ou não, eu também não lhe perguntei quais foram as suas intenções. Mas da mesma maneira que eu achei que não havia grande razão para ele me convidar, depois de ser convidado, eu também não via grandes razões para não aceitar. Porquê é que não havia de não aceitar? Há uma coisa sim, que podes dizer que isto te afeta e começas a vigiar os adjetivos quando escreves sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele te convidou para o 10 de junho. Não vou assim tão longe. Sim, mas pode acontecer. Estou a falar de outra coisa. Estou a falar de institucionalizar-te. Mas isso é se tu achas que eu vou fazer um discurso institucional no 10 de junho.
É evidente. Institucional será sempre, mesmo que tu tenhas que comprar, ele está institucionalizado por natureza, aquelas comemorações são o que são. Mesmo que tu faças um discurso fora da coisa, é lá que elas existem. Não, mas espera aí, eu não com tenho... os comendadores que recebem as comendas e tudo Acho mais. que já não recebem agora, recebem antes, mas eu não tenho nada contra o 10 de junho, nem tenho nada contra as pessoas receberem encomendas. E se me quiserem dar uma comenda, eu também lá estou a recebê-la. Não tem problema nenhum, podem-me dar comendas também que eu vou. Eu não tenho nada contra isso, até por uma razão que eu acabei de dizer. O 10 de junho é uma questão de memória, de orgulho no país e de valorizar as pessoas que se destacam. Não tenho nada, percebe? Se eu tivesse algum preconceito em relação ao 10 de junho, eu não tenho zero, nem em relação às Forças Armadas, que acho que fazem muita falta. Acho muito bem que desfilem uma vez por ano e mostrem os carros todos. Não tenho nada contra isso. Portanto, não Os que é... não tenham sido roubados. Os que não tenham sido roubados. Os que não tenham sido roubados, exatamente. Mostrar as granadas ou que tenham sido agora recuperadas. Nada contra isso. E, portanto, não havia da minha parte nenhuma razão para não aceitar, com o picante extra que é que eu sabia que aquilo ia irritar imensa gente e, portanto, eu tenho esse lado provocador. Então vou para essa, exatamente, que era a minha pergunta seguinte. Tu aceitaste, disseste que aceitaste também, porque imaginar a cara de espanto de tantas pessoas ao saberem da notícia foi uma razão para dizer que sim. Irritar não é uma forma de ganhar espaço mediático, ou seja, este prazer de irritar. Sim. Isso não alimenta a cultura de trincheira de que eu estava a falar no início, esta ideia de que eu irrito os outros. Podes dizer que sim, Não mas desistes não com acho, isso. não acho que seja com uma... isso de falar aos outros, àqueles que supostamente irritas, e decides então eu falo só com a minha tropa. Não, eu não acho que falo assim com a minha tropa. É uma dúvida legítima. Tu viste as reações no teu Facebook e no meu Facebook? Sim, Essa cultura existe. São um espelho uma da outra, assumo, são um espelho uma da outra, ou seja, são o que na tua diziam sobre mim era mais ou menos o mesmo que... Mas atenção, essa trincheira existe. A trincheira existe, eu não estou a negar que ela não existe. A questão é se nós gostamos dela ou não, é essa a discussão. Eu não gosto. Se tu dizes, dá-me gozo ver, fico com a sensação que tu gostas que essa trincheira existe, que tu gostas de irritar o lado lá. Eu gosto de irritar as pessoas que se metem numa trincheira e que têm uma ideia completamente caricatural de mim. Eu não acho que seja um gajo especialmente importante e, portanto, também não me dedico com as pessoas a dizer, pá, aquela vez as pessoas que têm uma ideia caricatural de mim têm. Mas eu não me... E nem não aconteceu sempre, foi sobretudo desde o tempo da Troika e do Passos Coelho. A quantidade de pancada que eu levo sobre coisas com as quais eu não me identifico, na maneira como me descrevem, não é? Porque há coisas as pessoas, tu dizes uma coisa e a pessoa está-te a bater pelas coisas que tu disseste e porque acha que aquilo é realmente estúpido. É uma até coisa. tenho pessoas que escrevem que eu sempre simpatizei com o Sócrates e sou amigo do Sócrates, portanto... Tu queres ir lá? Não. Por acaso é um bom tema para discutir contigo. Não é, porque teríamos uma hora. Olha que pena, gostava de discutir esse tema contigo, que é para te saberes o que é que lhe dizer simpatizar. Sim, simpatizaste com Nunca Sócrates. simpatizei com o Sócrates. Nunca simpatizei com o Sócrates. Nunca, então estavas a defender o teu campo social. Sócrates, eu nunca votei no Sócrates. Eu nunca votei no Sócrates. Não, atenção, nunca votei no Sócrates, mas até admito que pudesse votar, eu abstive, mas eu já nem me lembro lá. Em quem é que eu votei? Na altura entre o Santana Lopes e Sócrates, de qualquer forma, se me dessem a escolher, eu votava no Sócrates. O único debate que tive sobre Sócrates, para além de um debate sobre um processo que tive exatamente igual sobre o Dias Loureiro e sobre outras pessoas, exatamente igual, foi não assumir que o Sócrates é responsável pelo país ter ido à bancarrota. Isso não é sobre o Sócrates, é sobre uma narrativa que existe sobre como é que funciona a economia. Tanto que, bom, está bem, mas tu não queres mesmo falar sobre o Sócrates? Não, eu só não quero porque não temos tempo. Sim. Mas a questão da cultura de trincheira, eu gosto de irritar essas pessoas que me caricaturam dessa maneira, porque, talvez por imodéstia, eu não acho que seja facilmente encaixável, exatamente por aquele lado muito solitário na maneira de escrever e um bocadinho de pensar. É por aí, percebes? Eu gosto de irritar as pessoas que me transformam numa caricatura. Isso sim. Sim, mas eu tenho um gosto pela provocação, mas esse gosto pela provocação
é uma espécie de vontade de estar de forma viva no espaço público e das pessoas discutirem e lá está, e chamarem os nomes de umas das outras, porque aquela coisa que é típica de tantos colunistas em que não dizem o nome da pessoa, mas vocês sabem de quem eu estou a falar. Essa conversa em regime fechado é que é uma coisa que me irrita, por isso eu dou os nomes das pessoas e discuto com elas e enfrento essas pessoas sem que isso tenha que transformar, e acho que este programa é um bom exemplo disso, numa espécie de mal-estar quando as pessoas se encontram, não é? Tu acho que me chamaste idiota ou uma coisa assim, e eu também. E isso não é nada que me chateie, não, até porque eu próprio, com frequência, me acho idiota, não é nada que me chateie e portanto, eu sou muito a favor de que as pessoas falem até com algum músculo no espaço público umas das outras. Eu só não discuto com pessoas que falem da minha vida privada, de resto discuto com toda a gente. Sim, mas isso é um limite que eu acho. Os políticos comentadores têm um papel bastante... Falaste, aliás, há bocado do Marcos Mendes, tivemos o próprio Marcelo e temos outros. Eu não estou a falar de políticos, não estou a falar de comentadores que têm militância sequer partidária, não é disso que eu estou a falar. Isso é outra coisa, as pessoas podem ter militância partidária, ser comentadores e serem milhares de coisas. Estou a falar de pessoas que olham para o comentário político como uma forma de fazer carreira, como uma espécie de trampolim para fazer carreira política. Se não achas que isso está a crescer e a criar aqui um espaço estranho, eu dou o exemplo do Marcos Mendes porque é o exemplo mais evidente. Sim. Está em prime time e é alguém totalmente... Não é ter uma posição política clara, não é disso que eu estou a falar. É evidentemente ter uma agenda política pessoal. Sim. Como aliás Marcelo tinha, não é? Certo. Se não achas que isto cria aqui umas águas turvas pouco recomendáveis? Sim, acho. Acho que são alimentadas pelas próprias televisões. É evidente que existe aí um lado que não é de mérito, de mérito pessoal. Sim. Ou seja, isso não deve ser retirado. O Marcelo tinha o espaço que tinha e era ótimo a fazer aquilo. E o Marcos Mendes é bom a fazer aquilo. Eu vou dizer que eu não ponho no mesmo não, eu também não ponho. Porque acho que o Marcelo... Não, acho que o Marcelo tem um talento tão extraordinário para a televisão que uma pessoa até podia, não é ignorar, mas pronto, punhas na balança e uma coisa... Acho que não é o caso. Concordo contigo. Não é. O Marcelo é um gêniozinho, não é? Quer dizer, e nasceu para aquilo, é uma figura única. Como se vê, o Marcos Mendes não é um gênio, não é? Não. O Marcos Mendes não é um gênio, mas de facto não é. E eu não simpatizo, aliás, com o Marcos Mendes só para esclarecer, até porque eu acho que é um tipo, como tu dizes, é um tipo que tem sempre as rodinhas, é um tipo sem esquemas e acho que é lobista, tem 500 coisas e portanto é tudo que eu não gosto. Mas ele conquistou aquele espaço, pelo mérito dele, ou seja, porque começou, tipo formiguinha, a começar a dar notícias, ele antes estava num canal por cabo... Que é outra das coisas perversas. Mas é mérito dele, ou seja... é outra das coisas perversas, que é de repente... Sim, as notícias são dadas por um comentador e não por jornalistas como devem ser dadas, não é? Agora, estou só a dizer que não quer separar daí o mérito, ou seja, o Marcos Mendes também ascendeu onde ascendeu por mérito próprio. Agora, eu às vezes o que eu tenho pena é... Acho que isto é mau, porque nós temos as televisões cheias de políticos, mas tenho a sensação que também não temos jornalistas capazes de fazer aquilo tão bem. E isso também me lixa. E eu também tenho uma dúvida ao contrário, que é jornalistas que trabalham em redações e escrevem sobre os assuntos, e eu aqui não tenho uma opinião, enquanto sobre o outro assunto tenho, aqui não tenho uma opinião fechada, que escrevem a opinião ao mesmo tempo. Ou seja, os jornais muitas vezes optam por isso porque sai mais barato. O jornalista já está na casa, não é? Já recebe. Mas isto cria aqui eu hoje em dia sei a opinião política de todos os jornalistas, o que não tem mal nenhum, até há um lado que é transparente do ponto de vista disso. Mas tem aqui uma perversidade, que é alguém escreve uma notícia e 3 dias depois comenta a notícia, ou que, eu acho que depende das faz entrevistas a pessoas que, por exemplo, já insultou. Sim. Não é a mesma coisa. Não. Tu tens dito que eu sou amiguinho do Sócrates, eu tenho dito que tu és idiota, e depois eu estou aqui a entrevistar-te. Repara como eu fui mais simpático. Eu só disse que tu és amigo do Sócrates. É verdade, foste. E tu disseste que eu era Por acaso eu não acho. Acho que no conteúdo é bastante pior a primeira do que a segunda. A prova é que tu pudeste... Ainda bem. Dizer, eu às vezes sou mas idiota. Mas isso significa que já chegaste a essa conclusão. Ao que eu não respondi, eu às vezes sou amigo do Sócrates. Mas acho sim que isso é perverso. Eu acho que não podes olhar para o jornalismo todo da mesma forma. Eu até posso falar isso em causa própria. Porque eu escrevi a opinião, mas eu, por exemplo, era jornalista de cultura. Enquanto jornalista de cultura... É indiferente.
Mas houve uma altura da minha vida em que eu passei para editor de sociedade. Eu até fui editor executivo adjunto, que é uma espécie de cargo de subchefe de redação, onde era indiferente, eu não tinha que contactar as pessoas. Quando passei para editor de sociedade, estive lá para aí um ano no DN, aí sim senti que aquilo era chato, sobretudo quando tu escrevias sobre coisas do mar onde tu estavas a editar. Eu lembro que houve uma altura que o Alberto Gonçalves estava a fazer entrevistas, penso já não me lembro se era para a Sábado, para quem é que era, e obviamente várias pessoas recusaram, sobretudo o Alberto Gonçalves. Truculento é dizer pouco, não é? E as pessoas naturalmente sentem-se completamente à vontade para dizer, eu não fui esse senhor. Não, eu acho que depende das áreas. Se escreves, sei lá, se és a Teresa de Sousa e fazes opinião sobre política internacional, é um não problema. É um não problema. Ela escreve muito sobre a Europa e faz entrevistas sobre a Europa, mas é diferente. O tipo de ou seja, aí é um não problema. Agora, também depende depois do estilo jornalistas do política, exato. Depende muito do estilo. O meu estilo de escrita era insustentável se eu fosse um editor de política. É insustentável. Portanto, sim, concordo contigo. Acho que depende imenso dos casos e nos casos tem que se ter cuidado. Bem, então, se alargares para o Twitter e para as redes sociais, isso então é uma loucura, porque acho que os jornalistas aí, de facto, deviam desenvolver um código de conduta em que tu não podes ser um jornalista de política e depois andas no Twitter a dizer mal deste tipo com que tu andas a escrever, não sei o quê. Parece-me um absurdo. Terminamos com esta pergunta, se não te cansas da polémica e do confronto. Eu digo da minha parte, canso-me muitas vezes, fico cansado. Se isso não te cria qualquer tipo de cansaço, ou seja, se há um momento que dizes, eu agora gostava de não andar a tareia com ninguém. Não, por duas razões. Uma, porque eu acho que a polémica é necessária. Tá bem, para mim a polémica é dialogares com pessoas sobre trabalhar em Minas é necessário e cansa imenso. Eu estou a dizer se não te cansa. Não me cansa. Não, até acho divertido. Portanto, não, mas porque aquilo que se chama polémica em Portugal, que às vezes tem uma espécie de nuvem cinzenta em cima, que vem, só é explicável porque nós vivemos ainda no país do respeitinho, que é muito bonito, que é ridículo. São duas pessoas a discutirem de forma, às vezes assintosa, mas musculada, sobre um determinado assunto. É isso, não me cansa por esse lado e não me cansa pelo lado que vais... quando tu deixas a raiz tudo, o meu prazer é sobretudo um prazer de escrita. E a polémica é boa para quando escreves. É um prazer de escrita mesmo, do ato de escrever, é isso que eu gosto de fazer. Nós agora vamos passar para o público, algumas perguntas. Deixo já aqui duas informações. O próximo convidado aqui no São Luís, dia 13 de maio, é fácil de decorar, 13 de maio, e em vez da Virgem Maria, vem o Fernando Rosas, e será o Fernando Rosas falaremos um bocadinho à volta do livro do Salazar e os Fascismos, o livro que saiu agora. E como vos disse, as entrevistas que estão agora são as entrevistas aos 5 cabeças de lista, que eu aconselho vivamente. Eu pelo menos gostei mesmo muito de as fazer e acho que conseguimos falar da Europa a sério e algumas coisas também de Portugal, mas entrevistas totalmente políticas. Não sei se até às europeias terão muito mais oportunidade de ouvir os candidatos a falar quer de política europeia, quer mesmo de política. Por favor, alguém quer fazer perguntas? Olá, antes de mais obrigado aos dois. Se pudessem identificar... eu sou o Gustavo, prazer. Nós já falámos uma vez no congresso de um partido, não vou dizer qual para também não ser... Mas eu estava lá em trabalho, ou não? Sim, julgo que sim. Mas eu não podia ser ainda, mas ninguém lá ia de certeza, portanto só podia ser trabalho. Queria agradecer aos dois, sou admirador dos dois e queria fazer duas perguntas. Primeiro, vocês falaram da geração dos blogs e da forma como conseguiram conquistar um espaço, porque na altura o espaço de comunicação estava relativamente fechado e os blogs acabaram por morrer porque houve um espaço que ganhou dimensão sobre os blogs, que era o Facebook, e dá a ideia que toda a gente tem uma opinião, toda a gente tem a capacidade de projetar a sua opinião. Porquê é que ainda assim continuam a haver comentadores e os comentadores continuam a ter projeção? Ou seja, apesar de toda a gente ter acesso a um canal que pode ser visto por toda a gente, continua a haver quem vá especificamente e até pagar para ver a opinião do João Miguel Tavares ou do Daniel Oliveira. Essa é a primeira pergunta. E depois, faz-me um bocadinho confusão, porque eu acompanho o pensamento de alguns cronistas e de algumas pessoas que têm a expressão no espaço público e nenhuma delas é, no entanto, num partido político. Tem ideologia, tem posicionamento, tem opinião, tem ideias, mas não estão nos partidos. E, pelo contrário, eu olho para os principais dirigentes dos partidos e nós agora, que estamos num ano cheio de eleições em que vão haver cabeças de lista nas eleições europeias, nas legislativas, nos diferentes distritos, e não conheço o pensamento político de ninguém. Suponho que se fazem política, devem ter um, certo? Então porquê é que dá a ideia que os partidos estão desprovidos dessa conotação ideológica
E pelo contrário, os opinadores, os opinion makers, a têm com tanta projeção. Muito obrigado. Outra. Meu nome é Vasco Pimenta, obrigado aos dois. Isto é mais um pedido de comentário do que propriamente uma pergunta direta, mas tangencialmente a um assunto que abordaram, eu gostava e visto que vocês também são, digamos, bastante diferentes do ponto de vista, digamos, das vossas raízes, do ponto de vista político e ideológico, as questões da emergência do populismo, qual é a vossa opinião, se não acham que isso tem a ver, por um lado, com a questão da inexistência de um sentimento público de que a justiça realmente funciona e de que os populistas dessa forma deixariam de ter um espaço, digamos, de apelar ao voto que fosse eficaz, e gostava que vocês expandissem um bocadinho sobre esse assunto, porque parece-me que não há... que o facto de existir um certo sentimento de que as democracias deixaram de ser um espaço partilhado em que o poder político tende de alguma forma a estar a trabalhar ao serviço dos cidadãos, o esvaziamento, digamos, desse sentimento ser, digamos, aquilo que está a conduzir os populismos, digamos, àquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, no Brexit, em França, etc. Mais alguém? Boa noite. Olha, eu cheguei um bocadinho atrasada, mas quando entrei o João estava a dizer que as políticas de identidade são um problema até por causa da liberdade de expressão. Foi uma frase que disse no início. E eu tenho duas perguntas. A primeira é se o racismo não é ele mesmo uma política de identidade, seja flagrante ou subtil, e se, sendo uma política de identidade o racismo, não precisamos de uma contrapolítica de identidade para o combater. Acho que podemos responder a estas três e depois talvez mais uma ou duas a seguir e terminamos. Queres começar tu? Não, começa. É porque eu não apontei nada no papel. Eu Começa tu. eu apontei. Porque eu já me esqueci. Queres que eu Geralmente tenho a memória da Dori e eu ao fim de... Então eu tenho aquela disciplina que se aprendia no Olha, lá está. Tomar notas de tudo e não sei o quê. Eu acho que continua... Acho que sobre continuar a existir os blogs, acho que os blogs desapareceram não foi por causa do comentário político, desapareceram por causa do Facebook e das redes sociais. Acho que foi a razão porque os blogs acabaram. Eu achava os blogs muito mais interessantes do que as redes sociais, porque os blogs permitiam criar uma identidade, um espaço com a identidade própria, que a pessoa ia ver. Mesmo os feeds começaram a destruir os blogs, porque uma pessoa ia ver um blog, sabia o que é que queria procurar. O feed tem um problema de aparecer a fome no Sudão, as férias nas Bahamas, a opinião política e depois a seguir o gatinho que tira completa unidade àquele discurso. Eu acho que as pessoas continuam à procura, continua a haver colunistas porque continua a existir uma coisa que até de que falámos aqui, que é a individualidade, ou seja, as pessoas identificam-se com um determinado tipo. E há pessoas que até vão ler a opinião de pessoas em blogs, não na comunicação social. Identificam-se com aquela pessoa sobre a qual vão acompanhando o seu pensamento. E, portanto, as coisas que acham, e há um processo de mesmo até de identificação, até pode ser identificação negativa, de repulsa. Sim, eu tenho muito disso. Sim. Eu também tenho leitores que me seguem desde o tempo dos blogs, religiosamente, para nunca concordarem comigo. Desde então, e pronto, é um processo de identificação ao contrário, mas que também existe. Não, mas a explicação porque é que, desculpa, entretanto me lembro... A explicação porque é que se toda a gente tem opinião, porque é que as pessoas continuam a ser lidas, eu acho que, por imodéstia minha, atenção, enfim, eu não me acho assim um grande colunista, mas enfim, é pela mesma razão que toda a gente joga a bola, mas depois há uns que jogam no Benfica e outros jogam no Porto, não... Porque há umas pessoas que o fazem melhor do que as outras, é simplesmente por isso que tu és seguido e outras pessoas não. É fácil... Eu já tive de dizer isso uma vez a um liberal que dizia que não percebia porque é que eu continuava a escrever nos jornais. Não, sim, porque fazes bem, não é? Meu amigo, é o mercado. É o mercado, sim, é verdade. Se te pagarem a ti... Claro, é o mercado. Não é... É difícil, a atividade que nós fazemos é difícil de fazeres com consistência. Ou seja, não é fácil, isso acontece muito, é muito fácil, qualquer pessoa consegue, de repente, escreve um texto particularmente inspirado e esse texto pode ser hoje em dia brutalmente partilhado e mais partilhado se calhar qualquer texto que eu ou o Daniel escrevemos durante 6 meses.
O que não é fácil é essa pessoa, depois de ter escrito esse texto, estar a escrever outro 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana e manter uma qualidade em que aquilo seja interessante de ler. Isso é que é difícil de fazer. O sentido de identificação tem a ver com isso, é que a identificação não se faz por via de um texto, faz por via de um conjunto, de um percurso de textos, de conjunto de textos, e que as pessoas começam a achar que têm interesse em ler o próximo texto daquela pessoa. Eu acho que é essa... E eu certamente, eu e o Daniel, certamente somos das pessoas mais lidas no sítio onde escrevemos, e há sempre picos, e sempre digo hoje em dia ver, é fácil de ver para partilhas, há picos em que realmente, qualquer pessoa, alguém que mandou um texto para o jornal e de repente tocou ali num sítio especial e aquilo, tem partilhas que nunca mais acaba. A questão é que depois não consegue repetir, não é? Na semana a seguir fazer uma coisa igual. A outra é sobre as pessoas dos partidos, nós conhecemos bem as opiniões dos colunistas, que poucos, por acaso há alguns, não têm a militância partidária, enquanto temos mais dificuldade. Este podcast para mim tem sido uma experiência bastante interessante, porque este podcast vive pouco de soundbite portanto é um podcast que dura 1 hora sobre um tema, e é muitíssimo mais interessante entrevistar pessoas que não têm, mas não é políticos e não políticos, pessoas que não têm responsabilidades partidárias naquele momento, e pessoas que, mesmo sendo políticos, ou tendo sido políticos, não têm responsabilidades. Isso tem a ver com uma coisa, tem a ver com a liberdade individual. Ou seja, um dirigente partidário está limitadíssimo nas coisas, e bem, está limitadíssimo, e bem. Ele não se representa só a si próprio, portanto, isto é uma opinião minha, calar-se é um ato de generosidade, ou seja, não dizer tudo o que lhe apetecia dizer tem a ver com o respeito que tem por todas as pessoas que ele próprio representa e que põe em causa quando fala, etc. Felizmente, um comentador tem a enorme vantagem, mesmo que tenha um compromisso social, etc. No fim, quem paga as favas do que diz é ele próprio, e por isso é naturalmente, intelectualmente mais estimulante. Não há pessoas menos estimulantes do ponto de vista intelectual do que os dirigentes partidários, e não é por eles não serem eles próprios. Eu entrevistei aqui o Louçã e acho que a entrevista foi muitíssimo interessante, e tenho a certeza que se eu tivesse entrevistado uns anos antes não teria interesse nenhum, era a mesma pessoa. Até porque vocês estavam mais zangados. Pois, mas não é só por isso, isso até poderia ter mais interesse. Não, é que tem a ver com isso, tem a ver com poder falar, poder arriscar-se a dizer. Tive agora um entrevistado há pouco tempo, quando desligámos o microfone do podcast, disse, pois é, isto de ser candidato é uma chatice, uma pessoa não pode... E eu acho que é essa a razão. Ou seja, eu conheço na política, em dirigentes partidários, pessoas que poderiam ser, não digo excelentes colunistas, mas que têm uma densidade intelectual. Olha, fiz uma entrevista a estou à vontade, não concordo com quase nada do que ele defende, o Augusto Santos Silva, como é ministro dos negócios estrangeiros. Tu estás a desvalorizar a forma, não tem nada a ver com cabeça. A questão, o essencial de um bom cronista é o estilo, não é a profundidade do pensamento. Não concordo contigo. Não é. Tu podias dizer as mesmas coisas, mas não tem a ver até com tu... Tu não tens especiais floreados nos teus textos, mas tem a ver com o tom e com a maneira como tu escreves e com a maneira como comunicas. O Santos Silva será sempre um chato. Não, como colunista sim, mas por exemplo, a entrevista que eu lhe fiz... sim, certo, estavas a falar como colunista. Não, estava a falar de conhecer o pensamento político. Ok. E a entrevista que lhe fiz, não, o Santos Silva daria um soporífero colunista. Não, e já foi, aliás, já foi e era colunista. soporífero. Sim, é chato. Não, tem a ver, eu não estava a falar como colunista, a gente conhece, no caso dele, ele está numa posição de ministro dos negócios estrangeiros, que é sempre uma posição menos arriscada em Portugal, que lhe permite falar mais à vontade. Não sei se queres dizer, suponho que é isso. Não, mas há ali uma pergunta... É uma pergunta para ti. Há aquela pergunta sobre a outra, identidade, que é sobre o populismo, sobre as origens do populismo. O populismo resulta de um desencanto com a democracia. E o desencanto com a democracia acho que resulta da sensação, nem sequer só da questão da desigualdade, da sensação que as pessoas têm que não deixaram de ser donas do seu destino, que o que vota não muda nada, que pouco podem decidir. Eu acho que é mais complexo do que isso também. Acho que nós todos nos entediamos existencialmente. E isso significa que as próprias democracias se aborrecem de si próprias por um sistema ser sempre o mesmo há demasiado tempo. E amor, não é um sistema amor. E é um sistema amor. E sem guerras, não é? E como nós não temos... Isso passa-se nas democracias e nas nossas vidas, que é... eu acho que sem estes tipos de abalos existenciais,
é uma coisa que nós ainda estamos para testar na história da humanidade, que se calhar estamos quase a bater os recordes de tempo sem guerras catastróficas. Nós na Europa, não é? Sim, nós na Europa, mas, sim, como uma dimensão. Nós na Europa certamente estamos a atravessar o maior período sem guerras. E isso ainda se tem que ver que impacto é que isso tem no próprio sistema, não é? Mas acho que também tem a ver com a desigualdade e com o facto do elevador social já se ter movido com mais velocidade do que está a acontecer E as pessoas saberem que os seus filhos vão viver pior que elas. Exato. Acho que isso é determinante. Isso é muito mau, Isso sim. cria um pessimismo estrutural nas pessoas. E a pergunta a sobre do racismo, políticas de não é? identidade e o racismo. Hoje em dia, eu acho que até se perguntarem ao Mário Machado, ele vai dizer que é antirracista, não é? E isso é uma guerra que, do modo geral, está a ganha por esse lado, não é? Já ninguém se lembra de dizer, eu não conheço ninguém que hoje em dia, lá está, nem o Mário Machado, que vá dizer que alguém por ter a pele negra é intelectualmente inferior ou merece ter menos direitos que alguém por ter a pele branca. No máximo até a extrema-direita o que diz é vão para a vossa terra. Não é? E portanto aí há nesse sentimento geral há uma guerra que foi felizmente ganha e que isso é extraordinário porque há 50 anos essa guerra não estava de facto ganha. Agora, em Portugal, eu concordo consigo, há um trabalho gigantesco a fazer, mas gigantesco, nomeadamente na questão da ascensão social, mas que é esse o problema fulcral. Como qualquer um de nós sabe, se nós fomos lisboetas e vivemos nos prédios lisboetas, eu vivo, felizmente, num bom prédio lisboeta, e a percentagem de empregados negros de domésticas naquele prédio é escandalosa. E o problema, há um lado que seria normal, que era se aquelas senhoras todas tivessem 50, ou vá lá, 40, 50, 60 anos, mas não têm 20. E, portanto, quem está a ficar com os lugares de limpeza são os filhos das pessoas que já limpavam as casas. Há um lado que é relativamente inevitável, porque as desigualdades sociais não desaparecem com um estalar de dedos. Agora, acho que tem que haver uma consciencialização séria do país para enfrentar isso e para combater isso. E eu tenho muitas dúvidas que, mesmo em termos de escolas e tudo isso, em termos de educação, seja um trabalho que esteja a ser encarado com a seriedade que devia, até porque não existe uma representatividade. Portanto, mesmo questões mesmo quando há bocadinho o Daniel tinha falado no Mamadou Ba, embora ele, quando fala, eu tenha muitas discordâncias em relação, muitas vezes, às coisas que ele diz, eu simpatizo muito com a sua ascensão no espaço mediático, tal como simpatizo muito quando o pessoal, fosse da Jamaica ou não fosse da Jamaica, foi para a Avenida da Liberdade manifestar-se. Mas a questão Esse gesto de manifestação acho um gesto E tu viste a reação? fundamental e importantíssimo. Que a questão da identidade tem a ver com isso. A reação das pessoas àquela manifestação foi um conjunto, e isto tem a ver com a conversa das políticas de identidade, do discurso identitário, que aquelas pessoas a manifestar-se, a polícia nunca usou, até hoje, balas de borracha que eu me lembro, numa manifestação, nunca usou. Em manifestações muitíssimo mais violentas do que aquelas. Que um conjunto de negros na Avenida da Liberdade é um motim. Certo. E isto tem a ver que existe um discurso identitário dos brancos em relação aos negros e que aquilo que tanto se critica no suposto nascimento do discurso identitário não é outra coisa senão agora os negros também dizem qualquer coisa sobre Mas a é que não são os negros. A questão aqui, por isso é que é subtil. Não são os negros todos, nunca são, a não é? Avenida da Liberdade sempre esteve cheia de negros e eles adoram-nos. Mas é entrarem nas lojas, Claro, não é? mas esses não são os A clica angolana é entrar nas lojas para comprar tudo e gastar lá milhares. Nunca se deu por racismo nenhum, não é? Portanto, não é apenas a cor da pele, é a cor da pele e a pobreza. E, portanto, o sítio onde eles vêm. Claro, eu não acho Agora, que é diferente, não é? Não é indiferente no meio social, não é? evidente. É importante, é as duas coisas juntas. E nesse caso, em Portugal, eu acho que é um trabalho gigantesco para fazer, gigantesco. Quando eu falo das questões da política de identidade acho que o trabalho que há a fazer não é ir embirrar com a estátua do Padre António Vieira. É só isso. Acho a estátua do Padre António Vieira irrelevante, para mim. É irrelevante neste tipo de luta, porque a luta deve estar no outro lado. Mas tu não achas que a história, É isso. não achas que a história E depois muitas questões, como hoje em dia,
como hoje em dia já se vê lá fora, que isso sim, que é absurdo, é alguém que usa umas rastas e é branco e não pode porque é apropriamento cultural. Mas isso Eu já tive esse mistura-se debate tudo, aqui não é? com o Ricardo Araújo Pereira, como tu sabes. Deixa-me só fazer... Não, mas é que E é essa divisão e essa diferença que eu acho que se tem que... Tu estás a falar do Padre António Vieira, independentemente do que se acha daquela manifestação, não é isso que me interessa aqui. A verdade é esta, tu há pouco falaste, e que bem, e eu concordei contigo nesse momento, há alguns momentos em que acontece, em que falámos da nossa incapacidade de discutir e construir a história, falar dela, discuti-la, seja a guerra colonial, seja os descobrimentos, seja o que for. O choque quando de repente umas pessoas vieram dizer coisas diferentes daquelas que nós sempre dissemos sobre o Padre António Vieira, erradas ou certas, é indiferente. É também essa incapacidade de repente haver outras pessoas que nós não estamos habituados a participarem no debate público. Mas eu não tenho nada contra isso, é certo, e isso eu compreendo. No caso do Padre António Vieira, é historicamente um mau exemplo. Porque foi alguém que Isso é outro debate, não é? Porque eu estou a dizer que não certo, mas é um debate importante. Não, está bem, mas o Padre Padre António Vieira é um debate importante. E, sobretudo, quando se começa a falar de reparações históricas de há 400 ou de 500 anos, é muito complicado. É um território onde nós não vamos querer entrar, acho eu, ou não devíamos, quer dizer, não vamos querer, não, já lá estamos metidos. Mas isso entramos ajuda a uma espécie de acirrar, ajuda a um acirrar das trincheiras mesmo. Porque é muito difícil fazer as contas. Há um texto fascinante do Borges, em que ele fala do Bartolomé de Las Casas, não é? Que escreveu aquele famoso livro, que chegou lá e teve imensa pena dos índios, não é? Dos índios sul-americanos, e muito por culpa do Bartolomé de Las Casas, acabou a exploração dos índios. E então acabou a exploração dos índios e começou a exploração dos negros, não é? Portanto, ele teve muita pena dos índios, então diz, estes não podem ser escravizados. Ok, então vamos à África buscá-los. Mas aí depois, a seguir, vêm as consequências que isso teve. Consequências absolutamente brutais, terríveis, que sim, vêm até hoje e que, ao mesmo tempo, nestas contas, consequências extraordinárias, como o jazz, os blues, 500 coisas da literatura. E é impossível fazer esse deve haver. É evidente que, se nós pudéssemos escolher hoje em dia entre... Preferimos que não tivesse existido escravidão e não temos hoje em dia nem o jazz, nem os blues, nem os espirituais negros. Qualquer pessoa diga sim, preferimos não estar a ouvir que não houvesse Ella Fitzgerald, nem o Louis Armstrong, nem esses todos. Agora, as contas são difíceis de fazer. Aquelas pessoas que hoje em dia nos comovem, que nós ouvimos no nosso carro, e as Nina Simones e tudo aquilo, e o hip-hop, e o rap, e tudo isso, é consequência ainda de gestos da escravatura, onde é impossível estar a fazer as contas. No meio daquele horror que é inadmissível, houve coisas que nasceram e que foram extraordinárias. Como é que se separa? Como é que se separa? Como é que se faz essas contas? Como é que se repara as pessoas? E alguém vai dizer, eu hoje quero receber isto ou aquilo porque o meu tetravô foi escravo nas plantações não sei de onde. Bem, é uma conta muito difícil de fazer. Nós acabamos aqui. Muito obrigado a todos por terem vindo. Nós regressamos, como disse, no próximo dia 13 de maio com o Fernando Rosas. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.